Passando aqui para dar um salve e agradecer a todos que doaram para ajudar no trabalho. Vocês estão dando um grande ânimo para a produção de vídeos novos. Não se esquece de se inscrever e deixar o like para ajudar. Vamos pro vídeo! A história começa quando um dos funcionários da sede da família Shin foi demitido, do porquê o diretor estava fazendo isso com ele. Ele tinha se dedicado muito nos últimos 3 meses, fazendo hora extra direto. E o pior é que, há pouco tempo, o próprio diretor tinha prometido uma promoção. E agora, do nada, manda ele embora. Que parada era essa? E o pior, foi mandado embora sem aviso nenhum. Ele até tinha direito a uma indenização, mas o diretor falou que não ia pagar nada porque ele mesmo tinha assinado um documento. Aí ele lembrou que um tempo atrás, o diretor tinha dado um papel para ele assinar, só que era um documento falso. O cara ficou revoltado e queria dar o troco, mas não tinha nenhuma prova concreta. E para piorar, o diretor ainda deu uma risadinha debochada e falou algo como: "Nossa, como você é irritadinho!" E do nada lançou uma rajada que jogou o funcionário vários metros para longe. "Tá vendo? Esse é o poder do reiki, só os mais poderosos da sociedade conseguem usar isso", disse o diretor se achando. Foi aí que o funcionário se levantou com tudo e respondeu: "Um dia eu vou ser o chefe da família Longshin, o homem mais rico do país. Não, do mundo todo." Ele jurou que quando esse dia chegasse, ia comprar aquela empresa e a primeira coisa que ia fazer era demitir o diretor. Nessa hora, o elevador chegou no andar e todo mundo já sabia quem era. A galera ficou em posição de respeito. Uma garota linda saiu do elevador e disse: "Pode demitir ele agora." Era Yang, a senhorita Chen Qingmo. A galera já começou a comentar. Ela era linda demais e filha da pessoa mais rica da família Longshin. O funcionário recém-demitido ficou confuso, sem entender nada. Será que ela tinha vindo por causa dele? Janine se curvou para ela e falou: "Senhorita Chen, por que não avisou que vinha?" Ela chegou perto do diretor e mandou na lata: "Você não ouviu? Mandei você sair daqui." O diretor ficou sem reação. Mas por quê? A senhorita Shin respondeu que ele tinha desonrado o nome do futuro genro da família Shin, o futuro noivo dela. Aí ela virou pro funcionário e falou: "Lin Shu, nosso término foi um erro. A gente pode marcar o casamento quando você quiser." Lin Shu ficou chocado. "Você ainda me ama?" perguntou. Ela mandou a real: "Não, mas eu quero o seu corpo." Depois do casamento, chegou a noite de núpcias. Mas Lin Shu não estava nem um pouco no clima. Afinal, tinha sido mandado embora do trabalho fazia uma semana. E mesmo assim, em poucos dias, ele virou genro da família Shin. Detalhe, fazia 3 anos que ele não via a senhorita Shin. E agora ela reaparece do nada. Ele até torcia para que ela estivesse brincando quando disse que queria o corpo dele. Ela entrou no quarto vestida de noiva. Linda demais. Ele foi até ela e disse que não precisava se preocupar, que ele ia cuidar dela e amá-la. Ela pediu para ele fechar os olhos porque tinha uma surpresa. Ele fechou achando que ia ganhar um beijo. Mas aí ela mandou ele pegar um dinheiro e sumir dali. Lin Shu ficou sem entender nada. "Mas a gente não ia casar?" Ela disse que era tudo de mentirinha e mandou ele ficar longe dela. Como compensação, ofereceu 100 mil por um mês de convivência. Mas ele recusou e ainda pediu para ela explicar direito, já que tinha ido atrás dele. Foi então que ela deu um fora daqueles. "Para de fingir. Eu odeio o homem que mente." Ele não fazia ideia do que ela estava falando. Que mentira era essa? Mas ela não explicou nada e ele foi embora. No caminho para casa, ele ficou matutando tudo aquilo. Alguma coisa tinha por trás dessa história, mas ele não entendia o que. Afinal, por que ela tinha terminado com ele da primeira vez? Ele nunca fez nada de errado. Chegando no AP dele, tinha uma garota sentada no sofá. Ele ficou parado, sem acreditar. E ela falou: "Ah, meu amor, finalmente te encontrei." Ele perguntou quem ela era e como tinha entrado ali. E aí veio a bomba. Ela disse que tinha sido amante dele em uma vida passada e agora tinha voltado para pagar uma dívida. "Que dívida? Que papo é esse? Você tá doida?" Ele disse assustado. Ela chegou mais perto e falou: "Hoje é nosso casamento, lembra? Claro que vai ter a noite de núpcias." Ele ficou em pânico e tentou sair correndo, mas ela teleportou até a porta e fechou com a mão com a mão. "Calma, já esqueceu que na vida passada a gente praticava cultivo em casal?" Lin Shu ficou apavorado, mas aí ela tascou um beijo nele e do nada, tudo no quarto brilhou com uma luz azul forte. Naquele momento, ele sentiu uma coisa muito estranha dentro dele. "Será que eu morri?" pensou. A alma dele se soltou do corpo e foi parar lá no céu. Ele achou que estava no paraíso, mas logo depois sentiu que a alma ia explodir. E foi o que aconteceu, só que os pedaços da alma dele se conectaram com outras almas e começaram a registrar todas as memórias dessas almas. Tinha de tudo: médicos, advogados, artistas, um monte de lembranças sendo absorvidas. Enquanto isso, Lin Shu estava desmaiado no chão e a tal amante dele só observava, com um sorriso doce no rosto. Os fragmentos da alma do Lin Shu tinham gravado as memórias de 9.999 pessoas e voltaram pro corpo dele. Ele mal conseguia acreditar que agora tinha acesso à memória de tanta gente assim, e que agora sabia de tudo. Um mês depois, estavam fazendo o funeral dele.
Amigos e conhecidos estavam se despedindo, mas bem na hora, um raio roxo atingiu o corpo do Lin e ele renasceu como Chun-Li. Algumas pessoas acharam que ele tinha virado um zumbi, mas o chefe da família Shen mandou todo mundo ficar quieto. Ele se aproximou e falou: "Jovem genro, eu sabia até o fim que você ia acordar." Chun-Li decidiu que ninguém podia descobrir que a alma dele tinha saído do corpo e passeado pelas memórias de milhares de pessoas. E disse que, antes de qualquer coisa, só queria dormir. O chefe da família Shin pediu para a empregada levar ele para o quarto. Ele ficou pensando: será que ele tem mesmo esse poder lendário de ressuscitar? Nem acredito que o céu foi tão generoso assim. Senhorita Chen, será que meu casamento foi só mais uma negociação para você? Pensou ele. E enquanto estava sentado à mesa, ele percebeu que, por causa das memórias dos outros, conseguia enxergar o mundo de um jeito totalmente diferente. Agora ele conseguia saber de tudo, até o que as pessoas pensavam dele. Do lado de fora, os empregados estavam prontos para... Um deles trouxe comida para ele recuperar as forças. Ele comeu rápido demais, porque estava morrendo de fome. A empregada ficou se perguntando: será que a patroa tem um gosto tão ruim assim? Por que casou com esse cara? Chun-Li percebeu direitinho o que ela estava pensando e respondeu: pois é, eu também fico me perguntando por que a Shimo quis casar comigo. A moça ficou sem reação. Como ele sabia o que ela estava pensando? Do nada, apareceu um velho bem respeitado para fazer uma visita. O chefe da família avisou que o genro dele estava sentado na mesa. A empregada serviu vinho pro Chun-Li e pediu para ele dar uma segurada no fogo. Mas ele pensou: como que eu vou parar de comer? Já tentou ficar um mês sem botar nada na boca? Chun-Li virou para ela e mandou: então me alimenta você. E ela respondeu: sim, senhor. Nesse momento, o velho chegou perto do Chun-Li e pegou na mão dele. Na hora, Chun-Li sentiu uma aura pesada vindo do cara. Ele perguntou no que estava acontecendo, e o velho pediu desculpa por ter sido tão direto. Depois, foi conversar com o chefe da família e perguntou se Chun-Li teve alguma coisa estranha no dia do casamento. O chefe respondeu que logo depois do casamento, ele ficou em coma por um mês. Chun-Li achou estranho os dois cochichando e decidiu prestar atenção no papo. O velho falava sobre uma energia desequilibrada. Alguém tinha colocado muita energia espiritual dentro do corpo dele, destruindo a compatibilidade perfeita que ele tinha com o tal do Hogan Dan. Dan, o chefe da família, quis saber como isso podia ser resolvido e se isso atrapalhava os planos iniciais deles. O velho respondeu que o Chun-Li até tinha potencial para virar um grande cultivador, mas com os meridianos do corpo dele danificados por causa dessa energia, ele não conseguiria nem usar as técnicas básicas, muito menos as avançadas. E então é por isso que forçaram a Timo a casar comigo, só por causa de algum plano escondido. É isso que ela quis dizer quando falou que queria meu corpo, pensou ele. Do nada, o chefe da família explodiu de raiva. Não tem vergonha de comer da minha comida? Gritou, e jogou longe a mesa onde Chun-Li estava sentado. Pegou ele pelo colarinho e xingou de impostor inútil, dizendo que ia acabar com ele. Mas Chun-Li segurou o braço do velho, e a aura dele começou a brilhar com as almas de assassinos, boxeadores e vilões que ele tinha absorvido, e falou: não foi você mesmo que mandou a Shimo me enganar só pra pegar minha habilidade com o Hogan Dan? Então você sabia do meu potencial desde o começo. Como você teve coragem de virar esse velho ridículo? Não sei porquê, mas perdi meu potencial na noite do casamento. Talvez porque deixei de ser virgem. Ah, para com essa palhaçada. Onde você tirou que tem que ser virgem pra cultivar? E outra, todo mundo sabe que a Shimo te chutou na noite do casamento. Nossa família não precisa de lixo igual a você. Chun-Li estava indo embora, mas queria falar com a Ting-Mo antes, só que ninguém deixava. Aí ele ativou uma habilidade de hipnose e mandou uma empregada chamar a Ting-Mo. Ele precisava tirar uma dúvida antes de sumir dali. Ele queria saber se o motivo do casamento era só por causa do potencial escondido dele. A resposta é claro que era. E agora você já entendeu que lixo não vale nada quando comparado ao poder do Dan. Então esse tal de Dan é mais importante pra vocês do que a felicidade da própria filha? Sim, porque eu tento dominar essas técnicas básicas há anos e nunca consegui nem o comecinho. Já testei várias pílulas também, mas nada funciona. A gente estava numa longa jornada e sentimos a aura do Chun-Li. Só que o Hogan Dan dele era fraco e não fazia quase efeito sozinho. Mas quando usado com cultivo em casal, o resultado era simplesmente devastador. Se a Shimo não tivesse feito aquela besteira, os dois teriam ficado mais fortes juntos na noite de núpcias. Cultivo em casal, né? Mas agora que o Chun-Li virou inútil pra eles, parece que estão querendo se livrar dele. Só que o Chun-Li lembrou, ainda é marido da Shimo. E por que ninguém pensa no que ela sente antes de matarem ele? Fecha a boca, disseram. A gente arruma outro marido pra ela fácil. Mas antes de ir embora, o Chun-Li quis fazer uma última pergunta.
E se não tivessem me armado com a Shimo, hein? Só que a resposta foi: lembro que ela disse que viu você com outras mulheres num hotel. Shanley ficou confuso. Que outras mulheres? Quem teria armado isso de forma tão sorrateira? Ele ficou com tanta raiva que tentou puxar a força do maior boxeador do mundo. Mas como o corpo dele ainda estava fraco, essas memórias de gente poderosa não adiantaram de nada. Foi aí que a Shimo entrou no cômodo e mandou ele parar. Ele achou que ela ia ficar do lado dele, mas ela mandou ele recuar. Ficou sem chão. O chefe da família, todo orgulhoso da filha, mandou os guardas tirarem o Shanley dali, mas a Shimo falou: mesmo que ele seja um lixo, ainda é meu marido. Por que a gente tem que se livrar dele? O velho respondeu que a família não precisava de inúteis e que logo iam arrumar outro marido pra ela. Só que ela mandou na lata: você quer mesmo perder tempo achando um novo parceiro pra cultivo em casal? Prefiro manter ele mesmo. É igual a abrigar um cachorro. Às vezes, homem é igual cachorro. A diferença é que cachorro não mente, né? O chefe da família só respondeu: faz o que quiser. Então a Shimo levou o Shanley pro quarto dela. Disse pra ele: foi porque você pediu pra me chamar que eu consegui conversar com meu pai. Então você pode continuar aqui. E mandou: Shanley, você é bem manipulador, né? Tá falando o quê? Só queria evitar um mal entendido sobre nosso casamento. Ela ficou irritada e ativou o poder espiritual dela, assustando ele. Ela se aproximou e falou: para de fingir. Eu sei que você é cheio das manhas. Tem algo pra me contar? Não chega perto. Tá bom, eu falo. Na noite do casamento, quando cheguei em casa, encontrei uma garota de cabelo branco lá. Ela disse que era minha amante de uma vida passada. Ela jogou um monte de aura em mim e eu apaguei. Uma garota de cabelo branco. Até não me surpreende. Um lixo como você devia ter várias amantes. Mas quem era ela? E por que fez isso? Aliás, por que você fica me chamando de lixo? O que eu fiz pra você? 3 anos atrás no hotel eu vi você se divertindo com 4 acompanhantes. E o que você fez desde então, além de sair com mulheres? Aprendeu uma nova língua, talvez? Do que você tá falando? Eu nem pisei naquele hotel, não te traí coisa nenhuma. Mentiroso, eu vi com meus próprios olhos. Bem nessa hora, uma empregada apareceu na lavanderia com uma pilha gigante de roupas sujas e disse que a partir daquele momento, ele seria responsável por toda a limpeza da casa. E se não gostasse, podia cair fora. Ele aceitou. Beleza, eu faço. Com as memórias que eu tenho, vou humilhar vocês até nas tarefas de casa. Mas logo ele percebeu: que inferno, lavar roupa é difícil demais. Aí, do nada, apareceu um caminhão cheio de roupa suja e despejou tudo em cima dele. Uma empregada que estava do lado disse que ele estava indo rápido demais, então trouxe mais roupas. Depois que ele terminou a parte da roupa, foi para a cozinha. A servente falou que ele estava cortando os ingredientes fino demais. Pouco tempo depois, o Shanley já estava surtando. Por que tem tanta roupa suja nessa casa, meu Deus? Enquanto andava pelo corredor, escutou uma conversa da família. O chefe estava reclamando: em que mundo você está vivendo? Nosso cassino em Las Vegas perdeu 10 milhões por causa de dinheiro falso. E foi você que recomendou o gerente. A Shimo reconheceu o erro e disse que ia resolver por conta própria. Se alguém ousou prejudicar nossa família, eu não vou deixar barato. O velho então perguntou: você vai fazer o quê? Acha que 10 milhões vão cair do céu? Do lado de fora da porta, o Shanley ouviu tudo. Dinheiro falso, é? Tá na hora de puxar a memória de um especialista em falsificação. Jogou as roupas sujas longe e gritou: pra que eu tô perdendo tempo aqui? Tem 1000 jeitos de fazer dinheiro. Com esse pensamento, decidiu que mesmo com o corpo fraco, ia dar um jeito de usar a própria família Shin para os negócios sujos dele. Pouco tempo depois, entrou num site da Deep Web e comprou uma máquina de imprimir grana. A ideia era criar uma identidade falsa. Tá na hora de usar os conhecimentos daquele maquiador lendário. Agora é hora de elevar tudo ao máximo. Depois de uma hora, o Shanley saiu completamente diferente, com uma personalidade nova que ninguém reconheceria. Tava pronto para pegar a máquina de imprimir dinheiro. E chegando no local, encontrou um cara careca com uma jaqueta vermelha. Shanley falou que tinha vindo buscar a impressora, e o cara respondeu que ela tava lá dentro, era só dar uma olhada. A máquina tava em perfeito estado. Aí o cara lembrou do contrato e cobrou 5 milhões. Mas Shanley deu aquele sorriso de canto de boca e disse que só tinha 100 dólares. O cara ficou puto, pegou ele pelo colarinho e mandou: cê tá zoando comigo? Veio até aqui sem grana pra pagar? Foi então que Shanley tirou uma nota de 100 do bolso e falou que aquela ali não era uma nota qualquer. Foi ele que fez. O cara pegou na mão, analisou e ficou chocado. Inacreditável! Como você conseguiu fazer uma nota dessa qualidade? A verdade é que essas notas falsas que você usava antes eram bem ruins.
dava pra notar na hora que eram falsificadas. Você tem razão. E o que você sugere? 2 horas. É tudo que eu preciso. Beleza, quero ver do que você é capaz. Chanley passou a noite toda aprimorando a qualidade da grana. Escolheu o papel certo, a tinta ideal e de manhã acordou o cara dizendo que estava pronto. Tinha 5 milhões em cima da mesa. O maluco não acreditava no que via. Como era possível imprimir tanta grana numa noite só? E o mais doido, as notas eram perfeitas, igualzinho dinheiro de verdade. Qual o seu nome, meu amigo? Pode me chamar de Mestre Wei. Depois de um tempo, uma organização do submundo colocou as mãos no dinheiro feito pelo Chanley. E ficaram bolados porque o trampo do cara era tão bem feito que nem dava pra diferenciar da grana verdadeira. Lembra do show? Claro, quebrou faz tempo depois que a gente destruiu o negócio dele. Mas ontem vi ele fazendo um acordo com um tal de Mestre Wei. Esse Wei é o cara por trás desse dinheiro. Vai lá oferecer um trampo pra ele. Dinheiro não é problema. Já tentei e ele recusou. E por quê? Trabalhar pra você? Misturar trampo com vida pessoal é complicado. Mas tô disposto a trabalhar com vocês como iguais. Eles não curtiram os termos e acabaram torturando o Chanley, enquanto ele analisava o lugar pra onde tinham levado ele. Pelo que percebeu, tava nos arredores da cidade. Então você é o cara, né? Qual o seu nome? Pelo tipo do chão, ele deduziu que tava num galpão abandonado. Ei, tô falando com você, qual o seu nome? Meu nome é Wei. Essa é sua obra, né? Espero que tope trabalhar com a gente. Já falei que não trabalho pros outros, só topo se for como parceria de igual pra igual. O cara agarrou o Chanley pela camisa. Você tem noção da sua situação? A gente pode te matar agora e ninguém vai nem saber. Mas se me matarem, perdem mais do que só um parceiro. Perdem a chance de realizar seus sonhos mais insanos. Tá me contando história de Nina agora? Nesse momento, Chanley ativou com as memórias de um palestrante. Um dia, quero garantir que não existam mais notas falsas no mundo. Porque o mundo inteiro vai usar notas falsas feitas por mim. Eu tenho a tecnologia, vocês têm os equipamentos e os contatos. Se a gente se juntar, prometo produzir 100 milhões em notas falsas todo dia. Sério mesmo? Consegue tudo isso? Claro, mas quero 51% dos lucros, mais 10 milhões em grana de verdade para começar a operação, Sam. Tá maluco? Que tipo de parceria é essa? Onde na real a gente vai estar trabalhando para você? Podemos entrar num acordo, desde que vocês participem do processo de produção. E foi isso, os dois lados concordaram e apertaram as mãos. Mas na real, cada um tinha um plano por trás. Os bandidos queriam aprender tudo o que ele sabia e depois apagar ele. Já o Chanley só queria pegar os 10 milhões e sumir com eles. Depois, ele voltou para casa. A Shimo tava lá, sentada. Ele tava pensando em como conseguir os 10 milhões rapidinho. Foi então que o mesmo funcionário que ela tinha demitido por causa do Chanley apareceu. Ele se aproximou e ofereceu ajuda. Nem vem. Acabei de te mandar embora da sede. Você deve me odiar. Te odiar? Que nada. Foi só um mal entendido. A única razão de eu ter entrado no grupo Shin foi por sua causa. Nossa família Dini pode não ser tão rica quanto a sua família Tim, mas também tem nome e grana. 10 milhões. Ixi, eu posso te dar fácil, desde que você se divorcie daquele bastardo do Chanley. Afinal, não esquece o que ele fez no Hotel Dorset em Long. Como ele tem coragem de me chamar de bastardo na minha frente? E como ele sabe sobre o hotel? Será que tem algo a ver com isso? Um idiota que acha que é dono do mundo. Não preciso da sua ajuda, disse ela. Do nada, o Chanley jogou um pano na cara dele e mandou ele vazar, dizendo que tava fedendo. Vai que o dinheiro cai do céu e para bem na nossa frente. A grana vai cair do céu? Você tá maluco? Do nada, uma maleta vermelha voou na direção da Timo, enviada por ordem do Wei. Dentro dela, 10 milhões. Sr. Wei, quem é esse? Por que ele mandaria tanto dinheiro assim pra mim? Ela perguntou. A resposta foi direta. O dinheiro era pra ganhar a confiança dela. E se quisesse conhecer o tal Sr. Wei, era só ir até o quarto 1766 do Hotel Dorset no dia seguinte, às 3 da tarde. Ele estaria esperando lá. Por que esse Sr. Wei marcou justamente nesse quarto? Ela pensou. Tinha quase certeza que isso estava ligado a tudo que rolou no passado. No dia seguinte, Shimo chegou até o hotel. Ela estava deslumbrante com um vestido azul, mas não estava sozinha. Jin estava seguindo ela, morrendo de ciúmes, querendo ver o que ia acontecer. Ela subiu pro 20º andar, chegou na porta do quarto e entrou, e deu de cara com o que parecia ser Chanley na cama com umas garotas, de novo. A Shimo ficou possessa. Só que nesse instante, a TV ligou sozinha. Na tela apareceu o Sr. Wei, dizendo que tudo aquilo era um mal entendido, mas já era tarde demais. Shimo ativou a aura dela e rasgou a roupa da garota com o poder. O cara na cama gritou, "Eu não sou o Chanley", e o Wei explicou. Essa é a famosa técnica de transfiguração sul-coreana.
Senhorita Shimo, a pessoa que você encontrou aqui 3 anos atrás, nesse mesmo quarto, não era o Shanley. Era um impostor. Foi tudo armado para acabar com o relacionamento de vocês. Shimo ficou sem saber o que pensar. Será que ela tinha mesmo tratado o Shanley de forma justa durante todos esses anos? Então você é o Sr. Wei. Por que tá me contando tudo isso? E por que me mandou aquele dinheiro? Shanley, fingindo ser Wei, teve que improvisar. Não podia revelar sua identidade. Se não fosse pelo Shanley, eu nem estaria vivo agora. Mesmo sem me conhecer, ele salvou minha vida. Contar a verdade é minha forma de pagar essa dívida. E você tem alguma ideia de quem armou pro Shanley 3 anos atrás? Nesse instante, Jin entrou no quarto e exigiu ver o tal do Sr. Wei. O grande culpado era ele mesmo, Jin Ingham, que apareceu no pior momento possível. Não me importa quem você é, mas escuta bem, a Shamo é minha mulher. Não vou ficar assistindo ela ser comprada por suborno. Sua mulher esqueceu que ela é casada e que foi você quem causou a separação deles. De repente, uma das acompanhantes reconheceu o Jan e soltou. Você sumiu, hein? Porque nunca mais deu as caras. Eu não sei quem vocês são. Ah, para. Você era VIP aqui 3 anos atrás. Por sorte, o Shanley já tinha hackeado os arquivos do sistema do hotel e recuperado as infos sobre quem estava com o Jin naquela época. Agora ele não tinha mais como mentir. Sr. Wei, por favor, me passa seu contato. Eu quero devolver os 10 milhões. Não precisa. Só trata seu marido melhor. O sol já estava se pondo. Era hora do Sr. Wei desaparecer e o Shanley voltar à vida normal para encontrar seus parceiros de negócio. Mas nesse momento, Shimo se aproximou e perguntou: Aonde você vai, querido? Só indo pro meu quartinho no depósito. Ah, qual é? Que sem sentido. A partir de hoje, você vai dormir no mesmo quarto que eu. No dia seguinte, o Lin Shu estava varrendo o pátio quando ouviu uma ligação da empregada. Ele ativou a memória do especialista em leitura labial para escutar melhor. Eu não falei para você ficar longe dessas empresas de microcrédito? Fala pro seu irmão parar de pegar dinheiro emprestado. Eu vou dar um jeito de conseguir 200 mil yuan antes do prazo. Não se preocupa comigo, eu me viro. Lin Shu jamais imaginou que uma simples empregada podia estar passando por esse tipo de situação, mas viu aí uma ótima chance de mostrar seu lado bom. Mais tarde, ele estava no laboratório fazendo uns testes e chamou um dos bandidos. Pediu para transferirem 200 mil yuan para a conta da empregada. Olha só, então você é um filantropo agora? Disse o cara surpreso. 2 dias depois, Lin Shu e os sócios dele estavam reunidos num restaurante reservado. Um deles falou: Sr. Wei, você é realmente impressionante. Produzir 100 milhões em grana falsa num tempo tão curto. Tô sem palavras. Graças a você, a gente ganhou experiência de sobra nessa parceria. Lin Shu agradeceu. Ele também estava no lucro, já que recebia 51% da grana. Mas aí, sentiu o gosto estranho no vinho. Vocês estão tirando com a minha cara? Tentaram me envenenar com bebida? Método mais clichê de assassinato. Os bandidos fingiram não entender nada. Tá falando do que, cara? Para de drama. Eu sei quem vocês são. Vocês são tubarões do submundo. Tão achando que eu sou otário? E jogou o vinho envenenado no tapete. Na hora, os capangas e assistentes já cercaram ele na mesa. Um dos chefões falou: Nesse caso, podemos te apagar agora. Shanley rindo: Vocês não querem terminar de comer, não? Ia ser um desperdício deixar essa comida toda. Mas ninguém ali riu da piada. Tá muito tranquilo, hein? Tem ideia da situação em que você se meteu agora? Então é isso? Chegou meu fim? Sim, chegou. E agora? Vai fazer o quê? Você não tem pra onde correr. Todas as saídas estavam bloqueadas, mas Lin Shu nem pensava em fugir. Ele já tinha previsto esse tipo de situação. Os bandidos ficaram confusos. Mas por que ele veio até aqui então, se já sabia que ia dar ruim? Veio se entregar? Mais ou menos. Ele não foi lá para se render. De repente, começou a sair uma grande quantidade de dióxido de carbono pelos dutos de ventilação. Era uma armadilha que o Lin Shu tinha preparado. No dia anterior, ele já tinha combinado tudo com o cara da jaqueta vermelha, ajustando o sistema para liberar o gás no momento certo. Aquela era a deixa dele sair de cena com vantagem, mas bem na hora de ir embora, um dos bandidos tentou ameaçar ele, dizendo que o chefe deles controlava todo o submundo de Tóquio. Lin Shu perdeu a paciência, pisou na cara do cara e perguntou se ele achava que isso fazia alguma diferença. O bandido perguntou: Vai ficar com os 100 milhões para você sozinho? E Lin Shu respondeu que não precisava de dinheiro sujo. Nenhuma das notas falsas que ele tinha produzido ainda tinha circulado. Aí ele pegou um isqueiro e tacou fogo na pilha de dinheiro. O bandido ficou chocado. Como você teve coragem de queimar 100 milhões? Esse é meu primeiro aviso. Saiba seu lugar, lixo. Depois ele voltou para casa. O assistente perguntou: Essa aqui não é a residência da família Shin? Quem é você, Sr. Wei? Lin Shu só pediu pro cara não fazer perguntas desnecessárias. Saiu do carro e foi para dentro.
De repente, a empregada agarrou o braço dele, perguntando por que ele tinha chegado tão tarde e o que tinha feito o maquiagem inteiro. Ele ficou meio sem reação, e ela disse: "Tá bom, esquece. Preciso te pedir uma coisa. Ouvi da patroa que você e o Sr. Wei são bem próximos. Sabe onde ele tá? Queria muito conhecer ele pessoalmente." Bem nessa hora, o assistente voltou gritando do carro: "Sr. Wei, você esqueceu sua máscara aqui. Não gosto de pegar as coisas dos outros, então vim devolver." Lincho travou, sem saber o que falar. A empregada também não entendeu nada. Ela arregalou os olhos. "Lincho? Então você é o Sr. Wei. Por que ele te chamou assim?" Ele tentou disfarçar. "Acho que ele me confundiu com outra pessoa." Aí o assistente entrou na onda. Vim aqui encontrar o Sr. Wei. E quem seria você mesmo, garoto?" A empregada desconfiou. "A senhorita Shimo disse que o Sr. Wei usava exatamente esse tipo de máscara. É impressão minha? Ou vocês estão tentando me enganar, fingindo que você é o Sr. Wei só pra conquistar a patroa? Eu vou contar tudo pra ela." Lincho suspirou, pediu desculpas e confessou: "Sim, eu sou o Sr. Wei." A empregada riu na cara dele. "Como você ousa se comparar com o Sr. Wei?" Mas ele respondeu na lata: "Você não queria agradecer ao Sr. Wei por ajudar a pagar as dívidas do seu irmão, né?" Ela congelou. "Como você sabe disso?" "Eu já resolvi tudo com a Shimo." Aí ele pegou a mão dela e levou até o porta-malas. Tinha bandidos amarrados lá dentro. Esses aqui estavam envolvidos com o esquema do cassino e das notas falsas. Roubei 10 milhões deles e mandei pra Shimo. A empregada falou que mesmo assim não confiava nele e ia contar tudo pra patroa. Aí Lincho colocou a mão no ombro dela e falou que não podia deixar sua segunda identidade ser revelada. "Shao, tira o celular e prepara a câmera." "Demorou, tô pronto." Ela não entendeu nada. Até que de repente, Lincho beijou ela. Ela ficou paralisada de choque e o Shao tirou a foto na hora. "Se você abrir a boca, vou ter que mandar essa foto pra Shinmo. Como você teve coragem de fazer isso comigo?" "Coragem? Você que me seduziu", disse ele mostrando a foto no celular. Enquanto isso, no quarto da Shimo, ela não conseguia dormir, preocupada com o paradeiro do Lincho. De madrugada, ele acabou adormecendo ao lado da cama dela. Quando ela acordou, deu uma cutucada no rosto dele com o pé e perguntou: "Fiquei te esperando ontem à noite e você nem apareceu. Onde você tava?" "Ontem foi puxado. Limpar a casa inteira demora." Ela chamou a empregada, a Shao, que veio correndo. "Shao, você sabe onde o Lincho se meteu ontem à noite?" "Ele tava com preguiça. Aí dei mais tarefas pra ele ontem." A Shimo olhou pro Lincho e falou: "Você não vai precisar fazer mais isso. Ontem eu ia te falar. O aniversário do meu pai é daqui a 3 dias. Queria que você comprasse um presente pra ele com isso aqui." "Desculpa, senhora. Posso comprar o presente pro meu sogro com meu próprio dinheiro. Se for só isso, eu vou voltar pras tarefas de casa." A Shimo não esperava essa resposta. Ele saiu correndo do quarto e chamou a Shao. Quando ela parou, ele agradeceu. "Valeu por me salvar hoje." Ela começou a chorar e falou que era a primeira vez que mentia desse jeito pra patroa, mas que fez isso por ele. Lincho pediu pra Shao se acalmar e parar de chorar. "No fim das contas, essa mentira é pro seu próprio bem", disse ele. "Se não fosse assim, como eu ia contar meu segredo pra você?" Ela respondeu: "Então por que você simplesmente não disse que foi você que mandou aquele dinheiro? Minha reputação aqui na família Shin já tá tão ruim que não tem nem como piorar. Todo mundo já acha que você é o pior dos piores. E o que vocês iam pensar se eu dissesse que o dinheiro veio de mim? Iam acreditar? Por isso eu tô esperando um momento certo. Quando eu tiver influência de verdade, eu conto tudo pra Shimo." "Então é verdade. Você é mesmo o Sr. Wei?" "Claro que sou, mas ninguém pode saber disso. E eu queria contar com seu apoio." Ela olhou pra ele, surpresa, sem saber o que dizer. Depois de um tempo, pediu desculpas, dizendo que o jeito que tratou ele no começo tinha sido horrível. Ele falou que isso já era passado, e que agora o importante era ela entender que ele não era o inimigo, e sim um amigo. Lincho então perguntou o que o chefe da família gostava, porque queria dar um presente de aniversário pra ele. A Shimo disse que ele gostava de antiguidades, caligrafia, pintura, e que nos últimos 2 anos andava investindo bastante. Além disso, era apaixonado pela atriz Xing Jing, super famosa. Ele ficou pensativo, aquele nome parecia familiar. Quando a Shimo mostrou uma foto da atriz, Lincho ficou chocado. Era ela, a mesma moça que tinha sido amante dele numa vida passada, quando ele era um diretor de cinema. "Xing Jing, você é perfeita de todos os ângulos. Mesmo eu só podendo comer miojo, te amo, meu bem. É a primeira vez, vai com calma." Lincho se perguntou se ela era ainda mais famosa do que ele imaginava. Pegou a mão da Shao e falou: "Tá esperando o quê? Bora pra casa dela." Eles foram até a mansão da família Cheng, onde a atriz morava. A Shao não entendia porque ele tinha levado ela junto. "Vem comigo, quero entender melhor minhas habilidades. Você não é cultivadora igual a Timo?"
Ele já sabia que os níveis de cultivo eram divididos em vários estágios, então perguntou em que estágio ela e a Shimo estavam. Shao respondeu que a patroa estava no 7º estágio da formação da fundação, e ela estava no 3º estágio da formação do núcleo. Então você é mais forte que a Shimo, hein? Ele disse. É, mas a patroa sempre incentivou a gente a aprender cultivo juntas. Ela até dividia as pílulas com a gente. Nesse momento, Lincho começou a digitar a senha da mansão da família Chang. A Shao ficou assustada. Como você sabe a senha? Já esteve aqui? Já estive. Eu morei aqui. Baixei a memória do diretor de cinema. O nome dele era Angia. Ele era amante da atriz Shang e um diretor bem famoso. O relacionamento deles era lindo. Até que um ricaço chamado Jin Min resolveu investir num dos projetos dele. Ele aceitou, mas um dia descobriu que o cara fazia a atriz dormir com ele. Fiquei puto, tentei bater no cara. Ele me jogou do telhado. E o melhor, depois que eu morri, o filme bombou e ela ficou rica. Eles entraram na casa, que era enorme. Shao ficou de boca aberta. De repente, a porta do banheiro se abriu e a própria Chang apareceu. Quem são vocês e o que estão fazendo aqui? Lincho pediu pra ela escutar. Sou o Jin-Jae. Ela ficou furiosa. Impossível. E partiu pra cima deles. E Shao conseguiu repelir o ataque com sua força de cultivadora da formação do núcleo. Lincho começou a listar fatos que só Jin-Jae saberia. Você é alérgica a pêssego. Odeia gente atrasada. Ela retrucou. Isso aí é fácil de descobrir. Por que eu devia confiar em você? Aí ele soltou a bomba. Você tem uma pinta no seio esquerdo. Sua orelha é o ponto mais sensível do seu corpo. E sua posição favorita é... Chega! Gritou ela. Você é mesmo o Jin-Jae? Agora minha alma renasceu nesse corpo. Quando te vi, reconheci você na hora. Ela pulou em cima dele chorando. Senti tanto sua falta. Por que você se matou aquele dia? Não fui eu. Foi o Jin Min. Mas agora tô de volta e vou me vingar. À noite, eles voltaram pra casa. A Shimo perguntou por que ele mentiu, já que ele não era o Jin-Jae. Lincho explicou. Eu não menti. Tenho as memórias dele na minha cabeça. E de mais ou menos 10.000 almas também. Shimo perguntou por que ele precisava de tantas assim. Porque meu objetivo é roubar das famílias mais ricas de Longxin. Todo mundo conhece as 4 grandes famílias. Shen, Jing, Lu e Shor. Quero derrubar a família Jing primeiro. Mas para isso, preciso da ajuda da Shao. E também preciso que todo mundo continue achando que eu sou só um genro folgado e inútil. E não o Sr. Wei que já tá famoso na cidade inteira. Shao perguntou. Mas por que, raios? Eu ajudaria você. Lincho respondeu. Tô fazendo tudo isso pelo bem da Shimo. Porque no fundo, eu sou igual ao Sr. Wei. Wei queria ajudar a Shao a subir na hierarquia dentro da casa dos Chen e derrubar todo mundo que menosprezava ela. Shao até topava ajudar ele, mas impôs uma condição. A partir de agora, toda vez que ele saísse à noite, ela ia junto. Assim, Lady Qingmo ia ficar mais tranquila. Ainda mais se aparecesse alguma bonitona tipo a Qingjin de novo. Enquanto isso, na sede da família Jing, a irmã Suan estava sendo parabenizada por conseguir unir os Akua em todo o Japão. Mas ninguém ali tinha visto o tal do Sr. Wei pessoalmente. Nessa hora, o Jin apareceu interrompendo a conversa, dizendo que precisava com urgência de umas centenas de milhares de yuan. Era aniversário do pai da Timo, e ele queria comprar um presente para o futuro sogro. O pai dele ficou bravo. Como se atreve a interromper um assunto de negócios? Ela já tá se casando com outro e você ainda não superou? Mesmo assim, o pai teve pena e deu um cartão VIP pro filho, pedindo desculpa pela atitude dele. Acrescentou ainda que a destruição da rede de notas falsas não tinha sido ideia dele, mas que ele estava disposto a colaborar para refinar o trabalho do Sr. Wei. De repente, desapareceu dizendo que conhecia o Sr. Wei. O pai dela duvidou, mas ela disse que não tinha motivo para mentir. A garota pediu para ele levar ela até ele imediatamente. Uma menina tão doce assim tá no estágio de nascimento da alma? Pensou ele. Disse que não conhecia o Wei pessoalmente, mas era amigo próximo do Waze. E quem é esse tal de Waze? Alguém que não é outro senão Lincho, o genro da 7ª geração do Shang. Enquanto isso, Lincho estava meditando e se surpreendeu com tanta energia no corpo. Só que ela não estava se misturando direito. Shao apareceu para lembrar ele que no dia seguinte era o aniversário do chefe da família. Ele lembrava do presente? Lincho respondeu que, para ele, tanto fazia. Todo mundo da família Shin me despreza. Qualquer coisa que eu der vai ser vista como lixo. Shao lembrou que ele tinha prometido para Shimo que ia dar um presente, e que quando ele estava em coma, ela foi a única que cuidou dele. Precisa de ajuda com isso, senhora? Não, ele é um idiota, mas eu sou responsável por ele. Lincho disse para ela não se preocupar, que ele já tinha preparado algo. No dia seguinte, a casa da família Shin estava lotada de convidados.
todo mundo trazendo presentes raros e caríssimos. Um dos convidados estava cercado de mulheres e mostrou um item que dizia ser único no mundo, o lendário elixir da imortalidade. O chefe da família ficou surpreso. Será que é mesmo ele? De repente, Linchu caiu na risada. Você tá me dizendo que esse pedaço de lixo aí é o Tai Sui? O cara agarrou Linchu pela camisa. Como ousa dizer uma coisa dessas? Ué, como não rir quando você chamou um pedaço de silicone de sagrado? O convidado não gostou da provocação e pediu pra Shimo acalmar o Linchu. Ele é só um ignorante, disse. Qualquer um com uma faca de bolo consegue replicar essa estátua. O chefe da família mandou eles pararem. O problema principal era a família Jing, que estava bombando na indústria do cinema. A família Shen queria competir, mas não estava conseguindo. Então o chefe lançou o desafio. Quem convencesse a atriz Xingjin a se juntar à família deles, ganharia o controle da sede principal do ramo cinematográfico. Todo mundo ficou chocado. Era uma baita posição. Mas a Xingjin não tem contrato com a família Jing, não dá pra sair assim tão fácil. Foi aí que Linchu soltou uma risada e disse que essa missão era moleza. Eu e Ting Mo resolvemos isso fácil. O pessoal da família torceu o nariz e começou a tirar sarro. Que piada é essa, Chamo? Alguém falou. Relaxa, eu tenho tudo sob controle. Um dos convidados lançou um desafio. Então liga pra ela agora. Se ela não atender, você vai ter que se ajoelhar na frente do seu sogro e pedir perdão. E se ela atender? Perguntou Linchu. Então eu é que vou me ajoelhar na sua frente e te pedir desculpa. A aposta estava feita. Linchu pegou o celular da Shimo e ligou pra Xingjin. Se ferrou, ela tá fazendo uma live agora, nunca que vai atender. Mas, pra surpresa geral, Xingjin atendeu, ao vivo. Linchu apareceu na frente da câmera do celular e falou com ela. Pediu pra ela se juntar à família Shin. Shimo pegou o telefone e se apresentou. Sou a filha mais velha da família Shin e gostaria de te convidar para se juntar à nossa família. Xingjin ficou surpresa com o convite, mas aceitou numa boa. Nesse momento, Linchu olhou direto pro parente com quem tinha apostado e mandou. Hora de cumprir sua promessa, né? O cara não acreditava no que estava vendo. A verdade era que no dia em que encontrou a Xingjin, Linchu tinha pedido para ela guardar o número dele, e quando ele ligasse, era para ela aceitar qualquer proposta. Mesmo assim, o perdedor não quis ajoelhar na frente do Linchu para pedir desculpas. Mas aí o chefe da família usou magia e fez ele se ajoelhar à força. Promessa é promessa. E ainda nomeou Ting Mo como chefe do departamento de cinema da família. Xing Mo ficou em choque, sem entender como aquilo tudo tinha acontecido. No dia seguinte, Linchu estava regando as flores na casa da família Shin, quando uma garota de cabelo rosa apareceu entre os arbustos, observando ele com muita surpresa. Ela percebeu que ele carregava um monte de almas dentro do corpo. Como alguém conseguia conviver com tantas assim sem enlouquecer? Na cabeça dela, ele era perigoso demais e precisava ser eliminado antes que algo pior acontecesse. Mas aí alguém apareceu do nada e disse: "Você não tem força suficiente para matar ele." Ela se virou, mas não entendeu quem ou o que era aquela silhueta. Deu um salto para trás, assustada. A figura misteriosa se materializou. Droga, que técnica de movimentação foi essa? Ela é claramente muito mais forte que eu. Quem é você? A garota não respondeu de imediato. Em vez disso, ativou uma magia de encantamento e falou: "Você não pode fazer nada contra ele. Ele é a reencarnação do amor da minha vida, de 1000 anos atrás. Se a situação sair do controle, só eu posso acabar com ele. Quem é você? Foi você que deu todas essas almas pra ele? Eu só restaurei as memórias dele, o que permitiu que ele se lembrasse de mim. Mas infelizmente, o corpo dele ainda é fraco demais para aguentar esse tipo de poder. Usar a aura para despertar memórias é uma das técnicas de invocação mais antigas que existem." Aí, com outro movimento absurdo, ela apareceu na frente da garota de cabelo rosa e comentou: "Você tem um rosto tão bonito, igual ao do Linchu." Sacou a lâmina e falou: "Mas tá na hora de acabar com isso." Enquanto isso, Linchu tava ali de boa, pensando sobre como a organização das memórias das 10.000 almas tinha terminado até mais rápido do que ele imaginava. Shimo se aproximou dele e disse que admirava o que ele tinha feito no dia anterior. "Tudo mérito do Sr. Wei, eu só segui as instruções dele." "E qual sua relação com o Sr. Wei?" perguntou ela desconfiada. "Ele é um velho amigo, só quer me ajudar para você passar a ter uma visão melhor de mim." "Como assim uma visão melhor? O que você quer dizer com isso?" "Sei lá, pergunta pro Sr. Wei." Shimo comentou que ia pedir pro pai dela nomear o Linchu como vice na sede da indústria cinematográfica, mas ele recusou. "Não precisa disso, eu sou só um trapo." Ela então o abraçou. "Mesmo depois de tudo que eu fiz nesses 3 anos, você ainda se importa comigo?" Só que Linchu queria mais. Não estava satisfeito em ser apenas vice de um setor qualquer. Ele queria a família Qin toda.
Enquanto isso, a luta entre a garota de cabelo rosa e a misteriosa continuava, mas ela não conseguia acertar um golpe sequer. Cansada, ela admitiu que não dava conta da oponente. O resultado disso já estava decidido desde o começo. Se você parar de tentar matar o Linshu, eu tiro o feitiço de encantamento. Ela não queria matar ele, mas também não queria sair perdendo, então aceitou. Assim que a magia foi desfeita, a lâmina dela sumiu e a roupa mudou. Sem saber como reagir, ela decidiu fingir que era irmã do Linshu. Você esqueceu de mim? Eu sou sua irmãzinha do Japão. Ela chegou perto e sussurrou. Eu sei que você é o Sr. Wei. Se não quiser que eu conte pra ninguém, entra na brincadeira. Linshu ficou sem entender nada, mas decidiu seguir o jogo. Minha irmãzinha querida, depois de tanto tempo, temos muita coisa pra conversar. Shimo viu a cena e achou muito suspeita. Como é que ela conseguiu entrar aqui desse jeito? Ah, não dá mais pra se esconder. Ko, eu lembro do seu nome. Você é o cara por trás dos irmãos Wu, né? Ela queria punir ele por isso, mas a situação mudou. Uma garota de cabelo branco apareceu e pediu pra ela não matar o cara, prometendo realizar o desejo mais profundo dela. A garota de cabelo branco apareceu de novo. Me mostra onde ela tá. Ela lançou uma magia de dano em Linshu e perguntou: tá com tanta pressa assim pra ver seu amor? Talvez eu não tenha me explicado direito. Não posso te matar, mas posso te aleijar. Vamos testar esse seu poder de 10.000 almas, hein? Ela tentou ir usar magia contra ele, mas Linshu só deu um sorrisinho e tirou uma esfera química do bolso, jogando nela. Aproveitou para se mover pelas costas dela, mas ela já tinha percebido. Toko agarrou Linshu pelo pescoço e disse que a partir de agora, ele era o irmãozinho dela e ia fazer tudo o que ela mandasse. Linshu não fazia ideia do que fazer naquela situação. Ué, ela não tinha acabado de dizer que não podia matar ele. Ela que soltou ele e ele caiu de joelhos. Foi aí que ele decidiu ativar as memórias do Rei do Veneno e preparou uma tangerina envenenada especialmente para ela. Ofereceu a fruta sem levantar suspeitas. Toko começou a comer, mas na última mordida parou. Percebeu algo errado. Linshu ativou a memória de um atleta profissional de esportes e com um movimento rápido bateu no braço dela, fazendo com que ela engolisse a tangerina sem querer. Indignada, ela perguntou o que ele tinha colocado nela. Uma pílula especial do Rei do Veneno. Agora você não vai conseguir usar seus poderes espirituais e logo vai ficar paralisada. Ele agarrou ela pela camisa e disse: E aí, vamos brincar? Não acho que esse veneno lixo vai me derrubar. Eu vou voltar pra Tóquio com você e arrancar o antídoto direto da sua alma. Infelizmente pra você, o veneno não permite esse tipo de coisa, respondeu Linshu. Toko, irritada, mandou ele sair dali. Mas ele fez uma proposta, um acordo. Ela perguntou qual seria. Eu te dou o antídoto, e em troca você vira minha guarda-costas. Ela deu um tapa no braço dele e disse que ele não podia mandar nela só por causa de um veneno. Mas Linshu ofereceu não só o antídoto, como também dinheiro. Disse que ela poderia comprar tudo o que quisesse. E em breve, seria parceira do dono da Longchain Partners. Você, o homem mais rico de Longchain, volta para a realidade. Para de sonhar com as memórias de 10.000 pessoas. Com as lembranças que carrego, posso colocar o mundo aos meus pés. Toko ficou sem entender como ele ainda estava vivo com tudo isso. Ele respondeu: Eu não posso cultivar, mas minhas memórias são meu poder. Já virei marido da Shenmo, da família Shin. E acabei de convencer a Shinjing a se juntar a essa mesma família. Logo vou dominar aquelas 4 famílias ridículas de Longqing. Como ousa duvidar de mim? Ok, eu topo, mas só depois de tomar o antídoto. Essa pílula vai parar a disseminação do veneno, mas para tirar ele do seu corpo de vez, você vai ter que me obedecer. Essa pílula aí tem cara de ser outro veneno. Não quer tomar? Não tem problema, mas não tem outra escolha. Ela tomou. Ah, e esqueci de avisar. Tem um efeito colateral. É um afrodisíaco poderosíssimo. Posso te ajudar se você quiser abrir as pernas. Brincadeira, tô brincando. Enquanto isso, um membro da família no setor de cinema estava destruindo documentos. O plano era simples, fazer a Shimo perceber que ela não tinha poder nenhum. Exatamente o que ele queria. Depois disso, ninguém ia conseguir se opor a ele. Na mansão da família Jing, o Ming deu um tapa na Shinjin. Quem te mandou encerrar o contrato? Você tem ideia de quanto investir para te tornar famosa? Centenas de milhões. Desculpa, foi o Sr. Dawei que mandou. Ele jurou vingança contra você e o Jingmin. Eu só fiz o que ele pediu. Ming chamou os capangas e mandou encontrarem o tal do Sr. Wei. Tragam ele pra mim, vivo ou morto. Se não fizerem o que mandei, vou arrancar braços e pernas de vocês e ainda visitar as esposas. 1 bilhão de recompensa pela cabeça dele. Pouco tempo depois, Shinjin marcou um encontro com Linshu, no AP de luxo.
Os trabalhadores no prédio reconheceram ela. É aquela estrela, não é? Aposto que veio encontrar alguém. Ela ouviu o papo e mandou eles calarem a boca se quisessem continuar empregados. Quando entrou no quarto, Lin Shu já estava esperando. Por que você me trouxe aqui? Ela correu e abraçou ele. Zhong Jie, não achei que veria você tão cedo. Lin Shu explicou que tinha a alma dele, mas que não era o Zhong. O que você quer comigo? Por que me trouxe aqui? Tem uma recompensa de 1 bilhão pela sua cabeça. Eu só quero te manter seguro. Uau, 1 bilhão? Esse cara tá mesmo surtado. Me odeia depois do que eu fiz por você. Ei, por que tá tocando no meu rosto? Tá inchado? Quero deixar você mais bonito. Mas ela disse que o Ming era perigoso e que talvez fosse melhor atacarem antes. Lin Shu respondeu que não podia largar tudo no meio do caminho. Ele quer te matar. Então por que você não mata ele primeiro? Isso é guerra. Matar ou morrer. Relaxa, eu te ajudo. Vou deixar ele vulnerável. Mas Lin Shu já estava desconfiando. Empurrou ela pra longe. Você armou com o Jingmin pra matar o Zhang Zi, né? Xinjin ficou confusa. Ele continuou. Eu sou a alma do Zhang Jie. Tenho as memórias dele e entendo mais dele do que o próprio Zhang. E quer saber? Você ficou com raiva porque ele era de uma família pobre, né? E aí começou a flertar escondido com o Jinmin. Depois viu que não dava mais pra levar isso adiante e decidiu se livrar do Zhang Jie. Lin Shu olhou pra Xinjin com nojo. Você não só escondeu o passado com o Zhang Jie, como ainda teve a cara de pau de usar a morte dele. E agora tá tentando repetir tudo comigo. No final das contas, tanto faz quem vive ou morre, né? Você sempre dá um jeito de sair por cima. Xinjin, você sempre foi movida ao dinheiro. Ela ativou a aura e respondeu com desprezo. Você pode não ser tão idiota quanto parece, mas sua mente vai ser sua ruína. E partiu pra cima dele. Sabia que ele não tinha força, e sem ajudante dele, não podia fazer nada. Essa era a chance perfeita para ganhar o bilhão. Lin Shu, parado perto do armário, provocou. Então tenta pegar. Ela avançou, mas no mesmo instante, alguém saiu voando de dentro do armário e acertou Xinjin em cheio. Era a Toko. Não acredito. Ela tá no estágio de nascimento da alma? Então você planejou tudo, irmãzinha. Claro. Você acha que vou deixar meu irmãozinho se machucar? Você é minha única salvação. Lin Shu se aproximou e falou para Xinjin. Desde o começo eu saquei sua verdadeira intenção. Então aqui vai uma sugestão. Volta lá pro Jingmin e conta tudo pra ele. Contar o quê? Que você descobriu quem é o Sr. Wei de verdade. E também porque você foi forçada a se juntar à família Xin. Diz que o Sr. Wei é ninguém menos que o filho mais velho da família Xing, Qingqi. No dia seguinte, Shimo chegou ao escritório da sede do setor de cinema. Os funcionários cochichavam. Será que é mesmo a filha mais velha da família Xin? Como é que ela virou chefe assim, do nada? Ela entrou no escritório e foi recebida por um homem que disse que estava esperando muito por esse encontro. Você trouxe os relatórios da empresa que pedi? Perguntou ela. Claro, aqui estão todos os documentos. Palavra oficial da família Xin, assinada por mim, da área jurídica. Ah, e o jovem mestre pediu para dizer que, apesar do vexame dele na festa, ele vai reconquistar o cargo de chefe do setor. Beleza, agora cai fora. Shimo começou a revisar os documentos, mas logo percebeu algo errado. Aqueles relatórios eram falsos. Não reconheciam ela como chefe. Na prática, todo o poder ainda era do tal do Xinqi. Nesse instante, o telefone tocou. Era o Sr. Wei. Ele disse, aposto que você já notou que os relatórios do setor de cinema são falsos, né? Como você sabe disso? Tá me espionando? Perguntou ela confusa. E Wei respondeu, eles não só criaram relatórios falsos, como também destruíram os originais. Mas esses idiotas nem sabem que, antes mesmo do seu pai nascer, eu já tinha copiado todos os dados do banco de informações. Agora eu posso te entregar os relatórios verdadeiros e facilitar sua tomada do setor. Quem é você, Sr. Wei? Por que tá me ajudando? Mas a ligação caiu antes de qualquer resposta. Enquanto isso, na sala ao lado, Rach comentava com outros. Ela acha que é chefe agora, chega mandando como se tivesse moral? Foi então que Shimo apareceu e chamou ele para conversar em particular no escritório. Ele, todo arrogante, respondeu. Se tem algo para falar, fala logo aqui. Tô ocupado. Shimo sorriu com desdém. 7 de julho. Você transferiu 5 milhões para uma empresa fantasma de lavagem de dinheiro. Não acha que sua carreira acabou? O cara ficou branco. Como ela sabia disso? Ela começou a listar uma por uma todas as transações sujas dele. Transferências e saques em dinheiro. Hate ficou desesperado. Se ajoelhou e pediu perdão. Eu errei. Reconheço. Por favor, não me derruba. Faço qualquer coisa que mandar. Ela pegou ele pela jaqueta e mandou. Quero todo o dinheiro de volta. E a partir de agora, você vai espionar o Qingqi. Tudo o que ele mandar, você vai me contar. No dia seguinte, Qingqi ligou para a atriz Xinjin, marcando um encontro para discutir a tal cooperação.
Claro, vamos nos encontrar amanhã, meio-dia, no Lone Hell Hotel. Depois, no quarto, uma mulher tirou a toalha e disse: Mestre, marquei a reunião com o Sr. Wei para amanhã, no Lone Hell. No dia seguinte, Shin-Chi chegou todo animado. Shin-Jin tava linda. Ele sentou pertinho e já foi abraçando ela. Mesmo que eu não seja mais o chefe do setor de cinema, com você tendo contrato com a família Ting, dá pra dizer que a gente é da mesma família. Quer dizer que eu sou tipo sua irmã agora? Ela perguntou. Não tá com medo da Shima descobrir que você tá se encontrando comigo em segredo? Ele respondeu todo cheio de segundas intenções. Ele tava felizão com o corpo dela. Essas atrizes baratas não chegam nem perto. Rinche respondeu com desprezo. E se a Shima descobrir? Vai fazer o quê? Ela não tem poder nenhum. Shin-Jing deu um sorriso maroto. Ah, é? Então veste isso aqui primeiro. Rinche achou que ela estava falando de alguma fantasia sensual e que a noite ia ser divertida. Mas isso é pra quê exatamente? Perguntou ele. Shin-Jin chegou perto dele com um tom doce e disse que ele podia se trocar no outro quarto enquanto ela colocava algo mais provocante. Rinche segurou a mão dela e falou: Por que a gente não troca de roupa aqui mesmo? Ela riu e disse que isso ia estragar todo o clima. Saiu do quarto e na sequência foi direto avisar o chefe da família Jingmin. O Sr. Wei tá no quarto. Agora. Era uma emboscada. Rinche vestiu a fantasia do Sr. Wei sem entender direito. Será que ela curtia esse tipo de fetiche? Mas no momento seguinte, Jingmin arrombou a porta. Então é você. E olha que eu ofereci 1 bilhão pela sua cabeça. Rinche tentou falar, mas a máscara metálica ativou e impediu qualquer som. Ming se aproximou. Parabéns, você é o primeiro da família Shin que conseguiu me irritar de verdade. Agora vai ser punido. Shen-Chi não entendia qual Sr. Wei eles estavam falando. Será que estavam confundindo ele com outra pessoa? O que ninguém sabia era que o Lin Shu tinha colocado um microfone escondido na gravata do Rinche. E agora começou a provocar o Jingmin à distância. Tá com medo de me bater? Depois vai se arrepender. Ou será que não tem coragem de me dar um soco na cara, hein? Nesse caso, eu mesmo mato sua família inteira. Ming ficou chocado com a ousadia e mandou os guardas espancarem ele. Enquanto isso, uma empregada se aproximou do Lin Shu e perguntou o que ele estava fazendo. Tô só curtindo o show. É uma hiena sendo espancada por outras hienas. Os guardas continuaram batendo no Rinche, mas ele não conseguia dizer nada por causa da máscara. Até que Ming mandou: Matem ele! Nesse momento, alguém arrombou a porta e gritou: Parem com isso. Ming ficou nervoso. Quem ousa interromper? Sima Sha apareceu. Você tá levantando a mão contra o filho mais velho da família Qin? Quer declarar guerra à nossa família? Do que você tá falando? Nosso alvo é o Sr. Wei. Esse manto é prova disso. O Wei também usava um assim. Sima Sha ativou a aura e quebrou a máscara. Era o Rinche por baixo. Ele pegou a máscara e disse: Mestre, eu vim proteger você. Parece que fomos enganados. Sr. Wei desonrou o Xing-Shi na festa de aniversário do pai dele. Então o Rinche não pode ser o Sr. Wei. A Xing-Jin deve ter armado tudo. Então não tinha como o Xixi ser o verdadeiro Sr. Wei. Na real, tudo indicava que a Xing-Jin tinha armado essa pra cima deles. Sima Sha olhou pra gravata do X e percebeu um microfone escondido. Vocês causaram um prejuízo enorme pro meu mestre. Isso vai ter volta. Mas agora a prioridade é achar esse tal de Wei. E tenho quase certeza que ele tá por perto. Foi aí que o Sima Sha ativou uma das técnicas mais poderosas dele. A alma dele saiu do corpo. A galera ficou em choque. Como assim ele conseguiu fazer isso? Será que a família Qin tinha alguém tão forte assim? Sim, Sima Sha era um dos 4 grandes guardiões da família Qin. Mesmo estando só no estágio de condensação, o talento dele para habilidades espirituais era fora do comum. Ele dominava uma técnica chamada onipresença, que permitia espalhar a alma num raio de até 3 km. Foi por isso que ele apareceu do nada lá quando o X estava em perigo. Mas agora, Lynch estava com medo. Se o Sima Sha encontrasse ele, não teria como fugir. Ele era forte demais. Lá do outro lado, Lynch e a empregada estavam escondidos num quarto ao lado. Ela falou baixinho: Se ele achar a gente, a senhorita Shimo vai estar em perigo também. O que a gente faz? Lynch até tentou usar as memórias de um mago para criar uma ilusão, mas Asho segurou as mãos dele com força. Faz o que eu mandar. Então empurrou ele na cama. Lynch ficou em choque. O que ela tá fazendo? Ela começou a tirar a roupa. Tô fazendo isso pela senhora Timo. Logo em seguida, a alma do Sima Sha entrou no quarto e ficou sem palavras. Sério isso? Achei que essa época de vir aqui pra pecar já tinha passado. Sho tava sentada em cima do Lin Shu, fazendo parecer que os dois estavam muito ocupados. Era tudo pra enganar o Sima Sha. E funcionou. Ela realmente está disposta a fazer isso só pra proteger a Timo? Pensou Lin Shu sem acreditar. Sima Sha olhou com cara de não acredito.
esse aí não é o marido da senhorita Timo. E essa não é a empregada pessoal dela. E bem nessa hora, a Sho beijou o Lin Shu com tudo. Sima-chan ficou bugado. A atuação dela estava muito convincente. Ele suspirou. Pena que o Sr. Haruei verdadeiro não tá aqui. Mas pelo menos agora eu tenho uma arma contra esse genro da família. No dia seguinte, o Shishi chamou Lin Shu no escritório. Me diz aí, onde você estava ontem à tarde? Fazendo as tarefas da casa. A Sho pode confirmar. Mentira! Você estava no hotel LHA. O Sima-chan te viu enquanto seguia o rastro do Sr. Wei. Lin Shu fez cara de quem foi pego no pulo. Tá bom, você descobriu. Eu sou o Sr. Wei. Shishi caiu na risada. Se acha que eu sou burro? Eu sei do seu rolo com a Sho. Sima-chan apareceu e mandou na lata. Tô curioso pra saber como a Shimo vai reagir quando souber que o maridinho dela tá pegando a empregada. Lin Shu engoliu seco. Se ela descobrir, ela me chuta da casa na hora. Shishi agarrou ele pela gola. Então vamos guardar isso em segredo. Mas em troca, você vai espionar a Shimo pra gente. Faça o que eu mandar. Lin Shu aceitou o acordo e saiu. Assim que ele foi embora, Shishi virou pro Sima-chan. E a família Jin? Me espancaram. Vão pagar como? Sima respondeu. Pediram perdão e ofereceram 1 bilhão de compensação. E eu ainda contei os seus planos pra eles. Kokoyashi. Agora eles também estão contra a Shimo. Toparam na hora. Shishi sorriu de canto. Shimo, você tá cercada. Quero ver o que vai fazer agora. 3 horas depois, Lin Shu tava andando pelo jardim quando a empregada da Shu apareceu. Shensha tá suspeitando que você é o Sr. Wei. Não é suspeita, ele já sabe. A Shu olhou nos olhos dele e disse: esquece o que rolou entre a gente. Apaga isso da memória. Relaxa, não vai acontecer de novo. Isso tudo me fez perceber uma coisa. Sem poder espiritual, é melhor ficar na minha aqui na casa dos Chang. Ficar quieto e na sombra. Shu rebateu. Mas você tem tanto potencial. E tá desperdiçando. Lin Shu respondeu. Vou escrever uma novel usando o nome do Sr. Wei. Vai se chamar As Conquistas do Mundo Inteiro. Vai bombar. Ele passou vários dias escrevendo. E no meio disso, teve um estalo. Podia misturar as memórias das almas. Tipo, usar os conhecimentos de um especialista em venenos com os de um armeiro. O resultado, uma besta de veneno. E enquanto tava ali focado, alguém bateu na porta. Era Sima-chan. Lin Shu abriu com cara de poucos amigos. O que você quer agora? Sima-chan deu um sorrisinho. Irmãozinho, você tem um potencial absurdo. Vai chegar no topo. Será que ele descobriu que eu sou mesmo o Sr. Wei? Pensou Lin Shu. Sima-chan piscou. Relaxa, eu usei meu poder espiritual pra ver você com aquela empregada outro dia. Foi aí que eu percebi que a gente podia ser amigo. Amigo, Lin Shu estranhou. Sima-chan botou a mão no ombro dele e disse: tô te convidando pra entrar no culto dos dotados. Lá só tem gente talentosa. Certeza que você vai curtir. Lin Shu ficou surpreso. Dotado? Eu sou só um genro fracassado. Sima-chan abraçou ele e falou: irmão Lin Shu, você é humilde demais. Esse seu jeitinho só mostra o quanto você é digno. Aos meus olhos, você já é alguém especial. Lin Shu respondeu, meio sem firmeza. Acho que você tem razão. Sima explicou que a iniciação era em 3 dias. E como a organização era secreta, tinha uma taxa de entrada de 1 milhão. Não esquece de levar o dinheiro. Lin Shu pensou, acho que vou tomar um golpe de 1 milhão. Algumas horas depois, Lin Shu apareceu disfarçado de Sr. Wei. Jin chegou até ele e perguntou, Sr. Wei, e agora? A família Jing descobriu que eu estava envolvida naquela armação contra o Rinche e bloquearam todas as minhas contas. Lin Shu olhou para ela e disse, é mesmo? Pelo menos agora você não precisa mais ficar nesse dilema entre qual família escolher. Mas fica tranquila, ainda pode trabalhar com a senhorita Shinmo. Tudo isso foi planejado, desde pedir para você mentir pro Xingxi até o encontro no hotel. Você sabia que isso ia acontecer. Se não quiser mais participar, tudo bem. Você ainda é uma mulher bonita, pode vender seu corpo se quiser. Tudo o que você conseguiu com a família Jing, a família Shin também pode te oferecer. Mas agora metade do seu salário vai para mim. Você vai ser meu caixa eletrônico particular. Nessa hora, Ko apareceu e falou, minha parte termina aqui. A Shin não te incomoda mais. Pode me dar o antídoto agora? Lin Shu tirou o antídoto do bolso e entregou para Yoko. Ela pegou e perguntou, qual é a pegadinha? Tá me dando isso assim fácil? Não tem pegadinha. Ela tomou. Foi aí que Lin Shu falou, aliás, pra falar a verdade, eu nem te envenenei. Ko ficou furiosa e ativou a aura dela, mas Lin Shu assobiou. E na mesma hora, toda a aura espiritual dela começou a desaparecer. Agora sim, o veneno foi ativado. Ele tem um dispersor de energia espiritual. Então bloqueia tudo por 5 minutos, só com meu assobio. Ko ficou puta, mas não tinha como fazer nada. Sem energia espiritual, ela estava indefesa. Você é tão ridículo, Lin Shu.
Eu conquistei Tóquio inteira no nível Nascimento da Alma. Nenhum homem teve coragem de encostar em mim. Lynch segurou a mão dela. E daí? De repente beijou ela. Pronto, agora eu te toquei que te beijei. Vai fazer o quê? Ela respondeu. Mais cedo ou mais tarde, você vai pagar por tudo isso, eu juro. Enquanto isso, Shin foi falar com Shimo. Shimo perguntou como o Sr. Wei conseguiu convencer ela, e ainda entrar para a família deles. Shin disse que tinha prometido pro Sr. Wei não revelar nada. Ele fez muito por você. Talvez ele seja alguém do seu círculo próximo. Shimo ficou pensando. Alguém próximo? Enquanto isso, Lynch estava deitado lendo um livro quando Yoko apareceu. O que você tá fazendo aqui? Quer que a Shimo descubra sua segunda identidade? Me dá o antídoto, ou eu conto tudo pra senhora Shimo. Nessa hora, Shimo estava passando perto do quarto e ouviu a gritaria. Entrou de repente, e Lynch viu. Irmã Ko, não. A gente não pode ficar junto. Eu tenho a Shimo. Ela é a única que eu amo. Ele saiu da cama correndo e pulou nos braços da Shimo. Eu não tenho interesse na Ko. Não acredito em tudo que ela fala. Shimo respondeu que acreditava nele. A Ko não é desse tipo de garota. Ela segurou a mão dele e perguntou. Agora me diz a verdade, Sr. Wei. É você, Linshu. Foi você que me ajudou a conseguir minha licença no setor de cinema. E colocou o Xixi no lugar dele, né? Ko interrompeu. É isso mesmo. O Linshu mentiu pra você esse tempo todo. Shimo olhou pra ela e falou. Cala a boca. Mesmo se ele mentiu, foi por um bom motivo. E isso não é da sua conta. Ko ficou sem entender nada. Como assim? Você não devia estar do meu lado. Contra ele? Linshu respondeu. Você tá errada. Eu não sou o Sr. Ogerwei. Tá sim, você me ajudou várias vezes por trás. Eu sempre estive cercada de inimigos. E só você ficou do meu lado desde o começo. Shimo começou a lembrar das coisas que aconteceram 5 anos atrás, quando o pai dela quis obrigar ela a se casar. Ela foi contra e cortou relações com a família. Quando voltou pra escola, começou a ser humilhada. O Hinch tinha ido lá um dia antes, pagado os colegas pra humilhar ela e forçar ela a voltar pra casa. Os colegas aceitaram o dinheiro e disseram que podiam confiar neles. No dia seguinte, foram até Shimo e mandaram ela sumir da escola, dizendo que ninguém ali queria ela por perto. Mas aí apareceu Linshu e enfrentou todo mundo. Cala essa boca, quem você acha que é pra falar por todos? Quem é você pra falar por todo mundo? Linshu mandou na lata pros colegas. Eles responderam. Foi o Shen Che que nos pediu isso. Você vai mesmo bater de frente com a família Chen? Linshu não pensou 2 vezes. O mestre Shen é um lixo. Mas e vocês? O que estão ganhando com isso? Um dos alunos olhou torto e falou. Você vai se arrepender. Nessa hora, Shimo olhou pra ele e perguntou. Você tem namorada? Linshu ficou confuso. Não, por quê? Shimo respondeu. Depois de tudo isso, não só não vou voltar pra casa, como também vou ser sua namorada. Depois disso, ninguém mais tentou casar ela à força. Durante a faculdade, os dois ficaram cada vez mais próximos. Não tinham dinheiro, mas se divertiam do jeito deles, comiam comida de rua e viviam. Ela pensava que foi o Linshu que deu sentido aos dias dela na universidade. E foi por isso que decidiu abrir mão de tanta coisa importante. Tudo por ele. Pro aniversário de 20 anos dele, ela tinha preparado um presente especial. Colocou uma venda nos olhos dele e disse pra ele entrar no quarto. Quando ele tirou a venda, ficou em choque. Shimo estava em cima da cama, vestida com uma fantasia de gatinha e com um laço. Foi aí que as lembranças pararam, e Shimo falou. Eu pensei muito sobre isso. Tem que ser alguém do meu círculo de confiança. E você? Parece ser essa pessoa. Linshu ficou nervoso. Shimo, você tá entendendo tudo errado. Até pouco tempo atrás, você me achava um 0 à esquerda? Como eu poderia ser o Sr. Wei? Shimo deu um tapa nele. Então me diz, onde você tava quando eu conheci ele? E quando o Xixi me atacou, eu sei que você não tava em casa. Linshu tentou se defender. Eu tinha saído com a Shao. Pode perguntar pra ela. É mesmo? Então vou ligar pra ela agora. Duvido que ela tenha coragem de mentir pra mim. Foi aí que o falso Sr. Wei apareceu na janela. Senhorita Chen, ouvi dizer que você tava me procurando. Ela se virou surpresa. Sr. Wei? Shimo olhou pro Linshu. Então, e não é você? O falso Sr. Wei fez menção de ir embora. Mas Shimo correu atrás. Sr. Wei, espera! Esse Sr. Wei era na verdade a empregada disfarçada, com o microfone que o Linshu tinha colocado nela. Ele estava falando com ela à distância. Só que Linshu percebeu que isso não ia ser o bastante, e resolveu arriscar. Saiu correndo, fingiu tropeçar, e empurrou Shimo direto nos braços do falso Sr. Wei. Ele segurou ela, e nesse exato momento, Linshu falou no microfone. Eu te amo, Shimo. A empregada vestida de Sr. Wei ficou confusa, porque isso não fazia parte do plano. Mas pra Shimo, foi convincente. Linshu entrou no papel. Ei, seu idiota de capa!
Shimo pediu pra ele não ficar bravo. Ele respondeu: como eu vou competir com um cara talentoso como o Senoue? Não chego nem perto. E se você gosta mais dele, eu entendo. Shimo falou: deixa isso pra lá. Só queria saber quem ele era. Só isso. Lin Shu, com os olhos marejados, perguntou: Shimo, você quer me deixar? Ela respondeu: fica tranquilo. Eu me casei com você, não com o Senoue. Eu tava errada sobre você. Mas a partir de agora, eu tô do seu lado. Você é a única pessoa em quem eu posso confiar. No fim das contas, a gente tem que trabalhar junto. No dia seguinte, Shimo e Lin Shu foram juntos pro escritório do setor de cinema. Os funcionários ficaram chocados. Quem é que tá com a senhorita Shimo? É o marido dela, respondeu um. Quem diria? A chefe se apaixonou por um cara desses. Deve ser bom em outras coisas. Shimo entrou na sala e entregou os relatórios da empresa pro Lin Shu, os que o Sr. Wei tinha ajudado a conseguir. Pediu para ele dar uma olhada. Ele ativou o modo auditor profissional e começou a analisar tudo. Shimo comentou que já tinha revisado aqueles documentos 1000 vezes, mas ainda sentia que tinha algo errado. Mesmo com a chegada da Xinjing, a situação da empresa só piorava. Se continuasse daquele jeito, a falência seria questão de tempo. Lin Shu pensou. A intuição dela não errou. Isso tudo parece lavagem de dinheiro dentro da própria empresa. Eles esconderam bem os rastros e teriam sumido fácil, mas não contavam que iam cruzar com um especialista. Tinham várias irregularidades ali, e tudo levava para Holt. Shimo perguntou se ele tinha achado alguma coisa. Lin Shu respondeu com uma cara de inocente. Infelizmente não entendi muita coisa não. Ah, só queria ouvir um ponto de vista diferente. Se for só isso, vou indo. Tenho muita coisa importante para fazer. Sem mim esse lugar nem anda. Enquanto isso, lá no alto do prédio, Cole estava segurando o Holt pelo tornozelo, pendurado do telhado. Quem é você? Tá mexendo com a pessoa errada. Se descobrirem isso, você tá ferrada. Lin Shu apareceu na hora, vestido como Sr. Wei. Se você não responder minhas perguntas, vai conhecer o chão de perto. Roach implorou. Me solta! Eu sou só um funcionário comum. Lin Shu olhou pra Ko. Pode soltar ele. Ela soltou. Roach despencou, mas no último segundo, ela ativou a aura espiritual e segurou ele no ar. Cê é maluca? Quase me mata. Como você teve coragem de soltar o cara assim? Roach gritou em choque. Lin Shu ignorou e mandou logo a pergunta. Quem mandou os informantes pra dentro da empresa da família Shin? Roach respondeu. Você deve estar pensando que foi o Chen Chen, né? Mas ele só é meu chefe direto. Quem tava por trás de tudo era o Jing Yin. Foi tudo ideia dele. Jing Yin, como que ele fez isso? E quem mais ele mandou? Lin Shu quis saber. Roach continuou. Acho que você sabe que o Jing Yin trabalhou na sede da família da Xingmo antes de sair. Ele se infiltrou no setor de suporte e grampeou todos os escritórios. A gente só recebia ordens. Ninguém que interagia com ninguém. Então não sei quem mais está envolvido. Se eu não tivesse feito a Shimo demitir ele naquela época, a família Shin já teria ido pro buraco. Mesmo assim, o Jing ainda conseguiu enfiar vários infiltrados. Se as coisas continuarem desse jeito, a empresa vai falir rapidinho. E enquanto o Shishi só pensa em como ferrar a Shimo, a família vai continuar se afundando. Parece que vou ter que entrar nessa. Mais tarde, na mansão da família Shin, Lin Shu tinha acabado de publicar sua novela O Caminho para Conquistar o Mundo Inteiro. Agora era só esperar o retorno dos leitores. Foi aí que a empregada Shaw chegou e perguntou. É verdade que o Jing Yin espalhou espiões pela sede da família Shin? Lin Shu confirmou. Tem infiltrado demais lá dentro. A madame tá em perigo. Você precisa ajudar ela. Eu vou fazer o que puder, mas o problema todo gira em torno do Jing Yin. Ele é quem sabe de tudo. E Shaw se ofereceu para capturar ele. Ko tava observando os dois e ficou pensando. Será que tem alguma coisa entre eles? Parece que estão ficando mais próximos. Lin Shu falou. Vou começar essa investigação. Só que o Jing Yin é esperto. Ele tá sempre cercado de pelo menos 10 guardas, e os mais fracos entre eles já são mestres na formação de núcleo. Você consegue lidar com eles? Eu posso tentar, mas não garanto nada. Lin Shu ficou pensando nos pontos fracos do Jing Yin, até que lembrou que o calcanhar de Aquiles da Shimo era o próprio Jing Yin. Enquanto isso, Shimo estava deitada, dormindo. Foi então que Lin Shu entrou no quarto dela. O que ele tá fazendo aqui a essa hora? Era pra estar dormindo no quarto dele. Será que não consegue resolver nada sozinho? Deveria acordar ele? Bom, não que eu me incomodasse com alguma coisa. Mas do nada assim, cadê o jantar, a conversa, o clima? Só que Lin Shu nem falou nada. Pegou o celular dela e mandou uma mensagem pro Jing Yin, fingindo ser a Shimo, convidando ele para um encontro no dia seguinte. Ele aceitou. Lin Shu largou o celular e saiu do quarto. Shimo só pensou. Hã? Ele só veio aqui pra isso? Nem tentou nada? Que tipo de cara é esse? No dia seguinte, Lin Shu e Chao estavam discutindo o plano. Chao falou.
Mas é melhor isso do que contar toda a verdade pra madame. Mesmo assim, tô com um pressentimento ruim. Ko disse: relaxa, enquanto a sua irmã estiver com você, vai dar tudo certo. Mesmo que apareçam os mestres nível nascimento de alma, eu dou conta. Lin Shu afirmou: dessa vez vou sem disfarce. Ele não vai ter coragem de fazer nada contra um membro da família Shin. E claro, vou gravar tudo. Se a gente conseguir pegar uma confissão das sujeiras dele, meu sogro não vai deixar barato. Vai começar a guerra entre a família Chen e a Jing. No restaurante, Jingjin chegou todo animado. Era a primeira vez que Shimo chamava ele pra sair. Mas quando abriu a porta, quem estava sentado na mesa era Lin Shu. Então a gente se encontra de novo, Jingjin. Ele ficou confuso. Cadê a Shimo? Lin Shu respondeu: ela não vem, quem te chamou fui eu. A gente precisa conversar. Jingjin já se alterou. Para de me seguir, eu só quero a sua esposa. Lin Shu puxou um gravador. Podemos falar com mais detalhes agora? Ele apertou o play. Era o Roach contando tudo. Como a ideia era do Jingjin e que ele tinha grampeado toda a sede da empresa. Jingjin ficou em choque. Esse desgraçado me traiu? Lin Shu perguntou. Isso foi ideia sua ou do seu pai? Instalar espiões em todas as empresas da família Shin deve ter dado um baita trabalho. Jingjin explodiu, ativou a aura espiritual e gritou: meu pai não tem nada a ver com isso. Foi tudo ideia minha. 5 anos de planejamento. E agora que você descobriu, não tem mais por que eu continuar fingindo. Passei tempo demais me fazendo de idiota e escondendo minha aura verdadeira. Eu treinei pesado para criar uma base quase perfeita para o estágio de nascimento da alma. Lin Shu ficou paralisado. Ele não conseguia se mover, só podia contar com a força da Ko. De repente, Ko atacou Jingjin, mas ele segurou o pescoço dela com uma mão só. Você é fraca demais para me parar. Ko tentou reagir. Solta, agora! Mas Jingjin estava irado. Ia matar ela ali mesmo. No último segundo, Lin Shu se jogou em cima dele, desviando o golpe. Ko pensou: sério que vou morrer nas mãos desse lixo? Se eu soubesse, teria almoçado mais hoje. Lin Shu falou com firmeza: se você me machucar, nunca mais vai ver a Xingmo de novo. Jing respondeu com desprezo: eu só estava fingindo. Como você pode colocar uma mulher acima do destino de toda uma família? Enquanto isso, uma das criadas de Xingmo correu até ela desesperada. Senhorita, precisamos ir pro restaurante Longgang agora. O Lin Shu tá em perigo. Se não correr, o Jingjin vai acabar matando ele. Xingmo ficou em choque. Como isso aconteceu? Chamem os 4 guardiões da família Chen e mandem eles imediatamente pro Longgang. Enquanto isso, Jin usava sua aura para torturar Lin Shu. Ko já estava caída, desacordada no chão. Jin falava como se estivesse orgulhoso. Planejo isso faz 5 anos, desde que a Xingmo rompeu com a própria família. O plano era simples, eu ia salvar ela, a garota rejeitada por todos, pela escola, pela família. Depois tomaria meu lugar como genro da família Ting. E agora, você vai desaparecer de vez. Ele girou o corpo e deu um soco com toda a força em Lin Shu. Naquele instante, Lin Shu não conseguiu nem reagir. Sua alma simplesmente saiu do corpo e foi parar no céu. De novo aqui, ele pensou. Uma garota de cabelo branco apareceu e disse: oi, querido. Ela era um espírito e explicou que ao enfiar tantas memórias dentro dele, acabou danificando o corpo espiritual de Lin Shu, impedindo ele de atingir a perfeição. Você se lembra de mim? Ela perguntou. Talvez. Você é a garota de cabelo branco? Ele respondeu confuso. Eu morri? Ela negou com a cabeça. Disse que seu nome era Eva. Você é meu amor. Não pode simplesmente morrer assim. Mas se não lembrar de mim, é morte certa. Esse vai ser o castigo por ter me traído. Eva explicou que ele estava fraco demais e que ela não podia ficar salvando ele para sempre, mas dessa vez abriria uma exceção. Dá uma boa olhada nessas 9.999 almas que carrega. Descubra tudo sobre elas. Quando fizer isso, você vai lembrar da nossa vida passada, de quando a gente praticava cultivo em casal. De repente, Lin Shu voltou à vida. Na mesma hora, Jingjin veio com tudo para dar o golpe final. Gritou: vai pro inferno! Mas do nada, Jing foi arremessado longe, batendo com tudo na parede. Ele ficou em choque. Que aura foi essa? Mesmo com os meridianos completamente ferrados, Lin Shu tinha despertado algo. E foi nesse momento que Xingmo chegou correndo. Jingjin, o que você tá fazendo como meu marido? Ela gritou. Jin viu que a galera da família Shin tava chegando e nem pensou 2 vezes. Puxou um pergaminho de teletransporte e vazou dali. Xingmo correu até Lin Shu, ajoelhou ao lado dele e o abraçou chorando. Acorda, por favor, acorda! Depois de um tempo, ele abriu os olhos. Ela ficou radiante de felicidade. Ele esticou a mão e, do nada, cuspiu uma labareda de fogo. Ele mesmo ficou em choque. Como assim eu tô usando o poder espiritual de novo? Logo depois, desmaiou de novo. Quando acordou, estava no hospital. E ali do lado, dormindo na cadeira,
tava Xingmo. Ele ficou feliz de ver que ela ficou com ele o tempo todo. Testou de novo seu poder e conseguiu invocar a aura. Não era sonho. Eva realmente tinha restaurado seu espírito. Xingmo acordou, viu ele desperto e deu um abraço apertado. Lynch o pediu desculpas por ter causado tanto problema. Só queria fazer o Jin confessar. Não imaginei que ele fosse me atacar daquele jeito. Ela respondeu que a Chao já tinha contado tudo. E sem pensar duas vezes beijou ele. A aura dele brilhou ainda mais. Obrigada por se colocar em tanto perigo. Por mim e pela minha família. Mas logo ela fechou a cara. O Jing não vai escapar depois do que fez. Ele vai ter que pagar por tocar em você. Lynch o avisou. Toma cuidado, ele é forte de verdade. Depois de um tempo, uma enfermeira apareceu. Lynch notou que sua força espiritual tinha aumentado ainda mais. Será que foi por causa do beijo da Xingmo? A enfermeira se aproximou e ele estranhou. O que ela tá fazendo? Quando virou o rosto, viu que era a Ko. Vim aplicar uma injeção, ela disse. Se você tentar me atacar, eu grito por socorro. Ko revirou os olhos. Não vim pra isso. Quero te curar com minha energia vital. Ele desconfiou. Tem certeza que é você mesma? Tenho a impressão de que tá querendo se aproveitar da minha fraqueza. Ela ficou irritada. Se não quiser, eu vou embora. Não, fica. Tá frio aqui. Preciso de alguém pra me esquentar. Ko encostou a mão no peito dele e começou a canalizar energia. Lynch se surpreendeu. Era a primeira vez que sentia cura espiritual daquele jeito. Ko franziu a testa. Tenho a sensação de que seu corpo tá consumindo minha aura. Lynch respondeu. É a Eva. Foi isso que ela fez comigo. Com só alguns toques mais próximos, Ko conseguiu restaurar parte do poder espiritual de Linshu. Ela pegou na mão dele e disse que o núcleo Hugindan dele tinha voltado. Eles começaram a trocar energia espiritual ali mesmo. Quando dois cultivadores fazem isso com o corpo de um Hugindan, a base de cultivo pode crescer muito rápido. A energia começa a circular nos dois corpos e purifica tudo por dentro, o que melhora bastante a aura original. Ko olhava para Linshu com um brilho diferente. Com a ajuda dele, ela acreditava que poderia alcançar o nível mais alto do nascimento da alma. Só que o fluxo de energia ainda estava muito lento, e isso só podia ser resolvido com mais contato direto. Ela tirou o manto e falou sem cerimônia. Tira a roupa também. A gente vai usar um método mais rápido para transmitir energia. Lynch o travou na hora, sem saber onde enfiar a cara. Você tá brincando, né? Eu sou casado. Ko nem piscou. E o que que tem? Não tô fazendo nada de errado. Só quero te ajudar. Que tipo de cultivador é você que ainda se prende a essas convenções sociais bobas? Ele rebateu. Não é só sobre princípios. Isso vai funcionar mesmo? Ela chegou mais perto ainda e falou que não tinha outro jeito mais rápido. E que com o Jinguin podendo voltar a qualquer momento, ela precisava estar forte para proteger ele. Lynch continuou negando, mas Ko não aceitou a resposta. Usou o poder espiritual dela para rasgar as roupas dele. E foi para cima, abraçando ele com força. Agora sim a gente tá pronto para trocar energia, disse ela. Linshu, já sem ter para onde correr, acabou cedendo. Ele começou a se mexer, e Ko logo mandou ele parar. Mas ele só respondeu. No seu lugar qualquer um ia se mexer. E aí eles ficaram horas ali juntinhos. Depois de tudo, Ko deitou na cama, exausta, mas com um sorriso de satisfação. Fazia tempo que ela não se sentia daquele jeito. Não me chama agora, preciso descansar, ela falou. Lynch pensou. Esse tal Hugindan suga tudo de mim, só dá trabalho. A gente treinou por horas e eu me sinto como um limão espremido. Nem senti diferença nenhuma na minha base de cultivo. Do nada, Sima já apareceu no quarto e soltou. Cara, você é incrível, nunca admirei tanto alguém assim. Lynch virou e perguntou. Que diabos você tá fazendo aqui? Sima deu risada. Ué, esqueceu, já passaram 3 dias. Tá na hora de ir pro culto dos dotados. Preparou o 1 milhão? No dia seguinte, os dois foram juntos. Chegando lá, Sima explicou. Como o seu nome já diz, aqui só entra gente talentosa. E ó, aqui dentro ninguém usa nome verdadeiro. Todo mundo tem codinome. O meu é Milagreiro. Lynch perguntou. E o meu vai ser o quê? Sima deu uma risada. Seu codinome é Canalha. A presidente que escolheu. Disse que você é o maior cafajeste que ela já ouviu falar. A presidente apareceu na hora. Olhou direto pra ele e disse. Pra mim, você é o maior canalha do mundo. Algum problema com isso? Sima apresentou. Linshu, essa é a nossa presidente, Amor Estranho. Ela vem de uma família nobre europeia que valoriza a etiqueta e bons costumes. Não leva pro lado pessoal, beleza? Amor Estranho falou com seriedade. Esperamos poder usar todo o seu talento. Obviamente, a gente vai ter que seduzir algumas garotas no futuro. Linshu murmurou. Estranho amor mesmo, hein? Deve amar todo mundo igualmente. Ela ficou brava e respondeu que todo o amor dela era dedicado à deusa.
Lin Chu perguntou quem era essa deusa. Sima Cha explicou que o culto foi criado em torno da lendária deusa da paz. A presidente mandou Lin Chu seguir ela, dizendo que ele precisava se ajoelhar diante da deusa e fazer um juramento. Só depois disso, que ele poderia receber os ensinamentos do grupo. Eles chegaram numa estátua gigante da deusa, e Lin Chu ficou paralisado. Aquela estátua era a cara da garota de cabelo branco, a Eva. Ela mandou ele se ajoelhar, mas ele respondeu: "Eu disser que essa mulher foi minha amante numa vida passada, posso pular essa parte do juramento?" A presidente ficou indignada. "Cala a boca, que história é essa?" Mas Lin Chu insistiu: "Tô falando sério, a Eva mesma me disse que a gente era um casal numa vida passada." A mulher perdeu a paciência, ativou a energia espiritual dela e ameaçou atacar. "Se continuar desrespeitando a deusa, eu te mato aqui mesmo." Ela agarrou Lin Chu pela camisa e falou: "Essa missão foi ela que me ensinou pessoalmente." 2 anos atrás, a família dela obrigou Shinmo a casar com um homem gordo que ela nem conhecia. E logo no primeiro encontro, antes mesmo do casamento acontecer, o cara já mostrou quem era. Mandou ela tirar a roupa porque queria ver o que tinha comprado. Sem saída, ela foi obrigada a tirar o manto e mostrar a roupa que estava usando por baixo. O cara ficou radiante, babando, e ainda elogiou a postura séria dela. Mas do nada, uma janela se quebrou com tudo. Uma garota entrou no quarto numa velocidade absurda. O homem se irritou na hora. "Quem é você? Como ousa invadir minha casa assim?" Era Eva. Ela foi até Shinmo e falou com firmeza: "Sai daqui e avisa sua família que esse casamento acabou. Esse homem não tem mais nenhum poder sobre você." O noivo tentou impedir, mas Eva ativou sua aura espiritual e revidou com tudo. Shinmo, ainda assustada, perguntou quem ela era e por que estava fazendo aquilo. Eva respondeu: "Pode me chamar de deusa da paz. E agora, sua missão é encontrar seguidores espiritualmente competentes. Eles vão ser meus discípulos." Naquele momento, Eva nomeou Shinmo como presidente da Sociedade dos Dotados. "Quem ama a deusa é seu amigo, quem fala mal dela é seu inimigo", completou. Voltando pro presente, a presidente olhou para Lin Chu e falou: "Agora você entende por que eu não posso deixar você entrar. Você desrespeitou a deusa. E mais, a Sociedade dos Dotados vai se tornar sua inimiga." Lin Chu respondeu: "Primeiro, eu não desrespeitei ninguém. Segundo, se eu provar o que tô dizendo, você vai se desculpar." A presidente retrucou: "Se você provar que é o amante da deusa, eu faço qualquer coisa." Aí Lin Chu olhou para Sima Cha e perguntou se ele conseguiria usar a técnica de visualização de memórias, igual fez com aquela cena no hotel com a criada. "Se eu pedir para mostrar uma memória minha, você consegue?" Sima Cha topou com uma condição: que Lin Chu cooperasse com eles. Lin Chu aceitou e começou a lembrar, em detalhes, da noite de núpcias com a deusa. Quando a presidente viu a cena, ficou em choque. Era mesmo a Eva. "Quem é você? Por que a deusa te chama de meu amor? Por que ela te levou pro quarto dela?" Lin Chu, com aquele jeitão confiante, chegou perto dela e falou: "Agora cumpre sua parte do acordo. Você me chamou de canalha. E se eu fiz algo que te levou a pensar isso, docinho?" Mas ela não acreditava. Disse que aquilo era falsificado, que alguém usou alguma técnica de reencarnação para fingir ser a deusa. Lin Chu então ofereceu mostrar outra memória. "Tem uma aqui dela completamente nua, praticando cultivo comigo. Você vai negar que essa é a energia espiritual dela?" A presidente ficou sem chão. "Essa é mesmo a deusa nas suas lembranças?" Lin Chu confirmou: "Goddess Eva foi minha amante em outra vida, e por isso eu não vou me ajoelhar diante dela." Ele sugeriu continuar a cerimônia de iniciação. A presidente disse que não dava, que ele era uma figura importante demais e precisavam discutir o papel dele na sociedade. E do nada, ela falou: "Já que você é o amante da deusa, eu mesma vou garantir que não traia ela. Só a deusa e os fiéis dela podem encostar em você. Qualquer outra pessoa, eu mato com as minhas próprias mãos." Lin Chu não curtiu nada disso. Tentou escapar, mas ela segurou o rosto dele e falou: "Se não consegue se controlar, pode me abraçar agora." Ele perguntou se podia recusar. Sima Cha do lado estava quase tendo um surto de tanta empolgação. Nunca tinha visto a presidente agir daquele jeito com um homem. Ela rasgou o casaco dele e disse: "Como assim recusar? Você nem se juntou ao grupo ainda. Me dá um tempo que eu mesma vou cuidar da cerimônia de iniciação." Enquanto isso, na mansão da família Qin, Shi estava acusando Qingmo de estar conspirando com a família Jing. Disse que ela não tinha capacidade para comandar o setor de filmes e que devia se casar com um ricaço e virar dona de casa. Qingmo, revoltada, respondeu: "Como você é ingênuo. A família Jing é nosso pior inimigo. Esse prova que você tem foi passada por eles só para me incriminar. Eles querem ver a gente brigando." Shi ficou nervoso e rebateu. Mas aí ela tirou um gravador do bolso.
Essa gravação tem a confissão do Jing dizendo que infiltrou espiões em todas as empresas da família Shin durante 5 anos. Se a gente não agir logo, vamos estar ferrados. Xixi arregalou os olhos. Não é possível. Jing realmente planejou tudo isso? Essa gravação é mesmo verdadeira? Xingmo respondeu. Lin Shu arriscou a vida dele para conseguir essa gravação. Enquanto a gente tá aqui discutindo, ele tá no hospital. Xixi disse que provavelmente foi o próprio Lin Shu que armou tudo aquilo só para ganhar a confiança da Xingmo. Mas o chefe da família já tava de saco cheio daquela ladainha e cortou na hora. Chega, filho tolo. A Xingmo fez um ótimo trabalho. A gente vai investigar esse caso agora mesmo. Xingmo já tava furiosa. Com licença. Agora eu preciso visitar meu marido que tá machucado. E espero que ninguém ouse mais chamar ele de lixo, porque eu não vou deixar barato. Enquanto isso, no hospital, Lin Shu tinha acabado de voltar quando a Ko apareceu toda animada, já oferecendo para continuar a aula deles. Mas ele recusou, dizendo que do jeito que as coisas estavam indo, ela ia sugar até a última gota da vitalidade dele. Ela respondeu de boa, dizendo que umas 7 ou 8 vezes por noite já estava ótimo. Lin Shu ficou em choque, já que ele estava todo esgotado espiritualmente. Foi aí que a criada da Xingmo chegou, surpresa com a cena. O que vocês estão fazendo aqui? Ko respondeu sem nem pestanejar. Agora que o Lin Shu recuperou o poder espiritual, a gente precisa intensificar os treinos com uma troca de energia mais poderosa. E ainda soltou. Aliás, você também quer se aproximar do Lin Shu, né? A Xiao ficou vermelha na hora, lembrando do que rolou entre eles no hotel. Pensou que ele tinha contado tudo pra Ko e de raiva deu um tapão nele. Ko já se meteu. Ei, só porque eu sugeri cultivar com ele, já quer bater no cara? Graças ao Lin Shu, meu poder espiritual tá evoluindo direto. E enquanto ele for útil pra mim, ninguém vai encostar um dedo nele. Mas aí ela olhou séria pra ele e perguntou. Agora me diz, o que aconteceu entre vocês dois naquele hotel, hein? Nesse exato momento, a Xingmo apareceu na porta e falou. Boa pergunta. O que exatamente rolou nesse hotel? O que vocês estão escondendo de mim? O clima travou geral. Lin Shu e a Xiao congelaram. Xingmo repetiu. O que teve naquele hotel entre vocês dois? E por que você nunca me contou nada? Lin Shu tentou sair pela tangente e disse que era uma coisa pessoal da família da Xiao, que ele não se sentia confortável falando. Mas a Xiao, surpresa, retrucou. Como assim, pessoal? Eu conto tudo pra senhora. Só que aí ela se ligou e falou que era realmente algo muito pessoal e deixou por isso mesmo. Xingmo então falou. Tanto faz. Preciso conversar com o Lin Shu. Podem nos deixar a sós. A Ko tentou dizer algo, mas o Lin Shu não entendeu na hora, então ativou a habilidade de leitura labial. A Ko estava dizendo, anda logo, quero continuar a aula. Todo mundo saiu da sala, e a Xingmo começou. Disse que contou tudo pro pai dela, e agradeceu por ele ter arriscado a vida para conseguir aquela informação. Agora ninguém mais ia menosprezar o Lin Shu, e ela queria que ele ajudasse na luta contra a família Jing, só que ele recusou. Xingmo ficou confusa. Mas por quê? E Lin Shu disse que estava com medo de morrer, que ele só queria a verdade de Jingyin, mas não esperava que as coisas fossem tão longe. Se envolver numa guerra entre duas famílias era demais para ele. Ela falou que ele não ia sair de mãos abanando. Pegou o cartão bancário dela e entregou para ele, com 50 milhões na conta. Mas ele se recusou. Na sua cabeça eu sou o quê? Um moleque que se compra com dinheiro, disse ele. Xingmo, surpresa, perguntou o que ele queria então. Lin Shu desabafou. Eu quero que você pare de mandar em mim. Desde que entrei nessa família, ninguém me trata como ser humano. E agora que estão precisando de mim, vem me bajular com grana. Ela tentou explicar. Claro que não. A gente é casado. E eu sempre te vi como meu marido. Ah, é? Você que jogou todas as tarefas da casa em cima de mim. Dorme em outro quarto. Tem um nível de poder muito mais alto. Isso lá é ver alguém como esposo. Xingmo começou a chorar e pediu perdão por tudo que tinha feito. Disse que ia encontrar um jeito de compensar ele, até que fosse perdoada. Uns dias depois, no setor de filmes, Xingmo estava conversando com a atriz Shang. Quando a reunião terminou, Xingmo chamou ela de volta. Tô com uma dúvida pessoal. Se você tivesse sido enganada, tipo, te fizessem acreditar numa mentira sobre seu namorado, e você acabasse humilhando ele, como você faria para se redimir? Shang respondeu direto. Oferece seu corpo. Pronto, todo mundo sai ganhando. Xingmo ficou toda sem graça, perguntando se não teria outra opção. Ela disse que queria mostrar pro Lin Shu que se arrependia de verdade. Você feriu o orgulho dele? Perguntou Chang. Sim, e ainda fiz ele virar dona de casa só pra humilhar. Chang falou. Então esquece esse negócio de ser filha da família Shin. Se quiser se redimir, tem que ir fundo. Naquela noite, Lin Shu saiu do banho. E quando entrou no quarto, lá tava a Xiao deitada na cama dele. Ele parou e perguntou.
Xiao, o que você tá fazendo aqui? Naquele momento, Xing Mo olhou pro Lin Shu e soltou: "Ah, meu querido Lin Shu, até que enfim você apareceu." Ele ficou parado, travado, sem saber o que dizer. Do nada, sentiu a energia espiritual dentro dele se ativando. Xing Mo saiu da cama e falou: "Hoje eu sou só sua." Lin Shu perguntou por que ela estava vestida igual a Xiao, mas ela respondeu que não era mais Xing Mo, e sim Momo. Disse que queria se desculpar com ele de um jeito diferente, testando umas fantasias novas. Ele pediu uma massagem nos ombros para aliviar o estresse. Xing Mo colocou as mãos nos ombros dele, mas ele logo segurou as mãos dela e virou o jogo. Disse: "Momo, tenho uma missão nova para você." No dia seguinte, Lin Shu estava sentado dentro de um container, quebrando a cabeça. Tinha hackeado o celular do Jingyin, mas não tinha achado nenhum contato dos espiões dele. Foi aí que a Ko apareceu do nada e já chegou abraçando ele, toda animada para começar a cultivar e alcançar o auge do estágio de nascimento da alma. Lin Shu topou de boa, mas falou que antes queria pedir um favor. Ko perguntou qual era e ele mandou: "Você tem algum pessoal de Tóquio aí? Se tiver, preciso que tragam eles para Longyen." Ko disse que se ele continuasse ajudando ela no cultivo, tava tudo certo. Lin Shu então fez o trato. "Beleza. Cada vez que você trouxer um, a gente passa o dia inteiro praticando." Foi aí que a Xiao chegou com uma notícia bombástica. O livro do Lin Shu tinha explodido nas vendas, e agora era o mais vendido. A cidade inteira estava comentando: "Quem é esse tal de Sen Wei?" Lin Shu ficou feliz da vida. Agora podia usar esse nome para dar entrevista, reunir imprensa e manipular a opinião pública. De repente, apareceu um conhecido dele. "Sim, Wei, por que me chamou?" Lin Shu deu uma missão. "Pega esse dinheiro e abre uma loja, mas segue tudo que tá no meu livro, entendeu? Sem se inventar moda." Aí do nada ele soltou alto: "Hoje começa essa operação queda da família Jing, e eu prometo que em 3 meses vou fazer eles saírem dessa cidade humilhados." Enquanto isso, a Xiao se encontrou com o irmão, Zo. Ele disse que estava encrencado. Ela ficou indignada. "Acabei de te mandar 200 mil, e você já tá ferrado de novo?" Zo disse que agora era diferente, que dessa vez o credor prometeu perdoar toda a dívida, mas só se ele fizesse um favorzinho. Ela perguntou qual era o favor. E aí quem apareceu? Jingyin. Ela ficou na defensiva e falou que não tinha nada para conversar com ele. Só que os capangas do cara agarraram o irmão dela, e Jingyin falou: "Se você não tá preocupada com seu irmão, pode ir embora." Xiao congelou, não podia sair dali, ele foi direto ao ponto. Como é que o Lin Shu apareceu do nada com tanta energia espiritual? Xiao disse que o Lin Shu era só um cara normal, sem base de cultivo, mas ela sabia a verdade, só que não podia entregar ele. Jingyin mandou ela colocar uma pílula na comida do Lin Shu. Xiao se recusou, mas ele agarrou o irmão dela e ameaçou: "Se continuar respondendo assim, seu irmão sai daqui de cadeira de rodas." Ela pegou a pílula e perguntou: "Que tipo de veneno é esse? Como você vai saber se funcionou?" Jingyin disse que era uma dose letal e que o efeito apareceria em poucos dias. Mais tarde, Xiao foi até o quarto da Xing Mo e do Lin Shu. Disse que ia tirar uns dias por causa de problemas familiares. Xing Mo entendeu e liberou, mas Lin Shu achou estranho e começou a observar. Quando viu Xiao no quarto dela encarando a pílula, decidiu agir. Apareceu, tomou a pílula da mão dela e perguntou: "O que é isso?" Ele ativou a habilidade de especialista em veneno e comeu a pílula. Xiao ficou em choque. "Isso é veneno mortal." Mas Lin Shu ativou a habilidade de vencedor do Oscar. Caiu de joelhos, fingindo que estava morrendo. "Por que você fez isso comigo?" disse dramático. Xiao correu, abraçou ele chorando. "Acorda, por favor, não morre." À noite, uma assistente apareceu na mansão da família Jing, com uma notícia. Segundo as últimas informações da casa da família Qin, o genro Lin Shu faleceu. Tinham declarado luto. Jingyin abriu um sorriso. Finalmente, o plano para matar Lin Shu funcionou. 3 dias depois, teve uma cerimônia. Muita gente apareceu para se despedir do Lin Shu. Jingyin se aproximou do caixão, fez cara de triste e disse: "Por que Deus? Por que sempre os melhores vão primeiro?" A história deu uma reviravolta absurda quando, do nada, Lin Shu levantou do caixão e encarou Jingyin. "Ué, tá com tanta saudade assim? Então por que não vem comigo pro outro mundo?" Jingyin ficou paralisado. "Como assim? Ele morreu, eu vi," pensou. Mas a real é que Lin Shu nunca tinha morrido de verdade. 3 dias antes, ele abriu os olhos e disse pra Xiao: "Seria bom se você cuidasse melhor de mim da próxima vez." Ela ficou emocionada e perguntou como ele ainda estava vivo, depois de ter tomado aquele veneno mortal. Ele respondeu na maior tranquilidade que, com os poderes dele, isso era fichinha. Percebendo que a Xiao estava bem pra baixo, tentou animar ela, mas ela logo mandou ele parar com essas brincadeiras, porque achou de verdade que ele tinha morrido. Lin Shu, com um olhar mais sério,
perguntou se ele significava tanto assim pra ela, a ponto de se sacrificar daquele jeito. Xiao contou tudo, que Jinguin a obrigou a envenenar ele, senão quebraria o irmão dela na porrada, e que ela não queria ver nem o irmão e nem Lin Shu morrendo. Lin Shu ficou sério. Você acha mesmo que ele ia cumprir a promessa e soltar seu irmão se você falhasse? Ele ia eliminar vocês dois sem nem piscar. Xiao perguntou o que fariam agora, já que não tinha mais opção. Lin Shu disse que a única maneira de enganar Jinguin era com a própria morte. Teriam que espalhar o boato de que ele tinha morrido e decretar luto. Ela ficou confusa, mas ele garantiu. Eu vou falar com o patriarca, deixa comigo. Depois disso, ela ficou pensando o quanto Lin Shu era diferente, gentil, protetor, e abraçou ele agradecida. Logo depois, ele foi até o patriarca da família Xin e explicou tudo. O chefe perguntou: vale mesmo a pena forjar a própria morte por causa de uma empregada? Lin Shu ativou uma das memórias de estrategista e explicou que não era só por causa da Xiao, mas também para identificar os cúmplices de Jinyin. As formas tradicionais não funcionariam com um cara tão ardiloso. Eles só conseguiriam pegar Jin quando ele estivesse sozinho, tipo num velório. O patriarca perguntou: tá dizendo que vamos armar uma emboscada no seu próprio funeral? Exatamente. Vamos cercar ele com os guardas e arrancar dele os nomes dos espiões. O velho disse que só o Sima já bastava. Xingmo, que estava ali também, concordou com o plano e disse que isso podia beneficiar a família. Aproveitando, o patriarca também comentou: e não é que o núcleo de cultivo Rogandan desse garoto foi restaurado? Tá tudo voltando pro lugar, ou melhor, tá ainda melhor. Mais tarde, o irmão da Xiao, o Zoe, apareceu pedindo 200 mil emprestado. Lin Shu, disfarçado de Sr. Wei, perguntou se o que aquele cara tava fazendo ali. Xiao contou que assim que o boato da morte dele rolou, Jinguin libertou seu irmão. Só que agora o Zoe já tava querendo mais grana. O cara folgado ainda empurrou a própria irmã e Lin Shu teve que segurar ela. Ele falou: Zoe tá se afundando nesse vício em apostas. Eu posso curar isso, mas o tratamento vai ser pesado. Xiao respondeu: se não colocar a vida dele em risco, pode fazer o que quiser. Então Lin Shu levou o Zoe pro cinema particular da família Qin. Lançou o desafio: se conseguir assistir filmes por 24 horas seguidas, eu te dou dinheiro. Zoe riu, achando fácil, até Lin Shu trazer uma cadeira de ferro com apoios pros braços, pernas e cabeça. O cara perguntou: isso aí é seguro? Seguro é, confortável não, respondeu Lin Shu. Zoe foi preso na cadeira. Epa, assim que o filme começou, percebeu a treta. Era um documentário pesadíssimo do submundo mostrando agiotas torturando quem devia. Zoe entrou em desespero. Para, eu não preciso mais do dinheiro. Xiao perguntou pro Lin Shu que filme era aquele. Ele explicou: é um documentário da Deep Web, feito pra botar medo em devedor. Melhor isso do que ver a realidade cara a cara. Depois eles foram pro galpão da família. Xiao quis saber como agradecer. Lin Shu, na maior cara de pau, disse: a última vez a Xingmo apareceu vestida de empregada pra me dar prazer. Por que você não faz o mesmo? Xiao ficou sem reação, mas Ko apareceu do nada e falou: eu tô pronta pra tirar a roupa agora. Já chamei uma assistente lá de Tóquio. Agora é sua vez de cumprir o combinado. Xiao perguntou meio indignada: cultivo de casal. Pelado. Vocês vão fazer o quê? Ko respondeu com naturalidade: não sabe o que fazer com a energia espiritual do Lin Shu? A gente tem que compartilhar coisa boa, e o resultado vai ser triplicado.